Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E antes de apresentar o nosso convidado, aquele recado especial para você. É só seguir a gente nas redes sociais, a gente está no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok. Aliás, falando em TikTok, a gente queria agradecer demais, mas muito mesmo, mais de 1 milhão de visualização dos nossos vídeos. Você não viu ainda? Corre então lá para o TikTok para você curtir, né, o nosso podcast Conta e Manda. Carlos Eduardo Éboli, duas perguntas para você. A primeira é muito fácil. Eu quero ver a segunda. A primeira é a seguinte: onde esse podcast está sendo gravado, Carlos Eduardo Éboli? No Multi Studios, no Parque Jacarepaguá, com toda a estrutura. Bacana demais. Viu como é que era fácil? Fácil. E agora difícil. Você vai apresentar como o nosso convidado? Olha, o Conta e Manda Podcast fala de esportes olímpicos. Vamos dar já Fala tá ticado. de futebol. Já tá ticado. Fala de gestão esportiva. Já tá ticado. E o convidado fala de tudo isso. Então, ele é completo. Ele é completo. Ele joga mais do que nas 11. Verdade. Marcos Vinícius Freire. Prazerzaço Tudo estar aqui bem, com você. cara? Bem demais. Eu achei que você ia dizer meu amigo. Aí depois o resto, tanto faz. É meu amigo, sim, com muito prazer. Quantos domingos acordando cedo? Nossa Senhora. Quando tocava cedo, eu já sabia que era o Éboli precisando de alguma informação domingo de manhã para jogar na rádio ao vivo. Mas foi sempre com prazer. Eu acho que a minha vida foi ligada ao esporte desde o começo, desde os 12 anos. E aí, dar notícia sobre esse assunto continua sendo uma felicidade para mim. O Marcos Vinícius, que hoje é sócio-diretor da Play 9, né, que é uma das grandes empresas hoje que administram conteúdo. Eu diria a maior empresa. Tá voando, hein? Foi bem. Estamos no quinto Foi ano. bem. Foi bem. Humildade. Esse começo foi bem. Nós estamos no quinto ano, uma empresa que começou 2019, com né? 19, fundada, com né? 17 funcionários, colaboradores. Na verdade, dinossauros. É uma startup de cabelo branco, né? Porque eu tenho 60, João Pedro Paes Leme tem 55 e o Felipe é o mais novo dos velhos, tem 35, mas tem cabeça de 80. E dali para frente, cara, foi... Mas o Felipe Neto foi o toque digital, Total, né? não, e foi a aposta, foi em cima dele e do YouTube. E dali para frente a gente foi aumentando o número de plataformas, aumentando o número de criadores de conteúdo. Hoje são 80 criadores de conteúdo, são 7 diferentes plataformas. E a gente faz o absurdo de 8 bilhões de views por mês. Então, dá para brincar. Uma cobertura espetacular, diferente, Olimpíadas. Nas Olimpíadas de Paris. Fizemos um projeto, muito legal. Uma parceria, né? Aí começam as pontes, né? Uma parceria minha... esquecemos de falar também, escritor. Isso, Marcos Vinícius Freire, isso. escritor também. Mas a ponte do COB, eu saí do COB, né, em 2016, pedi demissão, mas continuei muito ligado ao esporte olímpico. Então, a parceria com o COB foi fundamental para que a gente pudesse cobrir o time Brasil em Paris e uma sociedade com o YouTube, que é o nosso sócio desde o começo, né, onde vem a monetização dessa plataforma, já funciona para a gente há 5 anos. E ali eles apostaram que a gente conseguiria fazer um negócio diferente. E já pode ser um assunto nosso aqui, né? Porque hoje a comunicação ela passou a ter 5 layers na nossa cabeça e é ali que a gente vai trabalhando, né? O primeiro, numa transmissão esportiva, a TV aberta, né? A Globo está passando a Olimpíada, ou lá em 2012 foi a Record, né? Eu brinco, eu sacaneio sempre João Pedro, Robertinho e Renatinho, porque teve um dia que não teve Globo e mesmo assim ela aconteceu. Foi diferente, a cobertura não aconteceu, mas a TV aberta está lá, a TV fechada está ali, o Sport TV, Band Esporte, quem quer que seja que faça fechada no segundo layer. O terceiro layer hoje, os streamers, né? Pagos também, então você paga a Netflix, pode ser que ela compre um direito, a Amazon acabou de comprar NBA por 50 anos, se eu não me engano, um negócio absurdo. A casinha entra onde? A casa entra no quarto layer, porque ela está no YouTube de graça. Quando você está em cima, você ainda está na streaming, você está pagando. Você tem que pagar a Net, você tem que pagar a Globoplay, você tem que pagar a Amazon Prime Video. Embaixo você entra no streaming gratuito. Então está lá no YouTube, ele vai ter que vender os pacotes dele, é o que faz muito bem. O Edgar Diniz faz muito bem esse papel. E o Cazé dá audiência e faz a mudança do formato de você ver uma competição ao vivo. E nós entramos nesse quinto layer, que eu não compro direitos, mas eu conto o que está acontecendo naquele evento.
No caso, foi a Olimpíada, possivelmente a gente vai fazer no Você Mundial faz o Feminino. periférico, né? Exatamente. É. Mas normalmente você precisa de uma propriedade diferente dos outros, porque senão qualquer um pode ir ali e contar, né? Sim, sim. Então, quando a gente fez a parceria com o COB, eu tenho propriedades de acesso aos atletas, aos treinadores, à Casa Brasil, aos locais de treinamento, ao chateau onde eles estavam concentrados, que eu conheço muito bem, né? Conhece pouco, né? Foi minha 14ª Foram Olimpíada. quantos anos como chefe de missão? No verão eu fiz 5 chefias. Fiz Sydney, Atenas, Beijing, Londres e Rio. E fiz todos os invernos no meio e fiz todos os Jogos da Juventude também. Então, são 14 Olimpíadas. E aí eu sabia onde que a gente podia encaixar. O João Pedro conhece absolutamente tudo de conteúdo. Foi diretor, foi repórter, né? Correspondente Paris, Sim, Londres, Fórmula 1 e depois diretor da Globo. E o Felipe é o que você falou, é o visionário, né? Então, ele já sabe o que vai acontecer na frente, quais são os canais que você deve usar, qual o storytelling que você tem que contar, né? A gente estava conversando agora há pouco aqui sobre o que botar no YouTube, o que botar no Instagram, o que botar no TikTok. É o famoso não que é eles a mesma querem. coisa. Não é a mesma coisa, não é o mesmo formato, não é o mesmo tempo, não é no mesmo horário. E eu acho que essa combinação, que no começo todo mundo achou que não ia dar certo, né? Eu estudei no Colégio Militar há 10 anos, eu sou filho de um general do Exército. Eu juntei com o João Pedro, que o pai era um jornalista que na Revolução de 64 foi preso pelo Exército, e o Felipe Neto, que é um anarquista. Então, isso não vai... Tem tudo para não dar certo, mas deu. Mas é a fórmula que a gente vê, essa combinação de estilos de perfis que a gente vê muito nas redes sociais. Né? Quebra ali as fronteiras do que parece inimaginável, Impossível, né? Impossível. O Marcão tem uma trajetória de carreira que conta muito sobre o perfil dele, muito sobre o seu perfil, né? Que é a reinvenção, né? Perfeito. O cara começa conquistando uma medalha olímpica. 40 anos da geração de prata, gente. Foi agora. 40 anos. Estávamos em Paris. Em agosto. Foi 11. 11 de agosto, aquela medalha de prata contra os Estados Unidos. Vencemos os americanos na hora errada. Tínhamos que ter vencido na final. Não, mas se tivéssemos perdido naquela hora certa, não teríamos classificado para a final. Não teria chegado. É verdade. Ali tem um trickzinho que algumas pessoas já falaram, eu posso repetir aqui para a tua audiência. Pô, mas vocês jogaram tudo na fase de grupo, sim, porque nós tínhamos perdido para a Coreia. Se a gente não ganhasse de 3-0 os Estados Unidos, nós não classificaríamos para a semifinal, que acabou nos levando à final. E aí entregamos o jogo. A verdade é essa. Você entrega. Você não tem que jogar tudo, você bota todas as jogadas dos melhores jogadores. E os Estados Unidos fez exatamente ao contrário. Economizou tudo, nós achamos que agora na final, pô. Quem ganhou uma de 3-0, ganhava. A segunda de 3-0, mole. Não deu nem tempo de pensar. Quando viu o Bebeto, se não me engano, ele fez 2 substituições no jogo. Você perder de 3-0, fez só 2 substituições, é porque congelou. Então, mas aquela geração, e só para concluir aqui, geração de prata, depois como gestor, 18 anos, 16 anos de COB. Mas antes, é porque você falou das loucuras, das mudanças, eu voltei, eu joguei a Olimpíada e depois fui jogar na Europa, né? Joguei na Itália. Voltei da Itália, operei a coluna e fui trabalhar em banco. Eu fiquei 16 anos em bancos e seguradoras. Então, assim, eu saí do shortzinho e do dormidinho de tarde, para terno e gravata, 9 to 5, lá no centro da cidade. Mas isso foi muito legal, porque... E tem uma razão lá atrás, né? Vamos voltar mais ainda. Esse livro aqui, que quando fala Resolva, quando o Bebeto de Freitas montou o time da Atlântica Boa Vista, foi o primeiro time profissional do Brasil de vôlei, ligou 10 vezes para o meu pai lá em Porto Alegre, morava em Porto Alegre, sou gaúcho, e tinha acabado de passar engenharia na Universidade Federal para engenharia. Todos meus irmãos são engenheiros, meu pai é engenheiro militar. Bebeto, estou querendo montar um time aqui, eu queria levar ele, o Renan, o Roese, aqui no Rio vai ter o Bernardinho, o Bernard, vai ter o Xandó, a Mauri de São Paulo. Não, pá. 2, 3, 5 vezes ele foi aumentando o salário. Quando chegou no salário do major, que era meu pai, que era major e já tinha trabalhado 50 anos e era major do Exército, falei, pai, agora nós vamos ter que combinar de conversar diferente com o tal do Bebeto. Eu vou querer que a gente aceite. Ele falou, então tá, beleza. Ligou o Bebeto, olha só, o garoto vai, tá tudo certo, em dezembro ele chega aí, quando acabar a aula aqui, ele vai ser transferido aí para a PUC do Rio de Janeiro, vai continuar estudando engenharia, e o dinheiro que ele vai receber aí, você vai depositar aqui em Porto Alegre, que vai administrar só ele, não vai ficar com um puto. Desculpa o puto, vamos cortar depois na edição. Pode. E aí, rapaz, eu falei, pô, tá de brincadeira, eu vou jogar na seleção juvenil, brasileira juvenil, pode estar na adulta, um time profissional, como é que eu, porra, vou continuar estudando engenharia e ainda vai ficar com dinheiro ainda que eu vou estar lá ganhando? Ele falou, resolva. Isso faz parte do jogo, que é o subtítulo desse livro. Então, daí para frente, meu amigo, isso foi o que fez a sequência da minha carreira, porque se eu não tivesse estudado, depois eu vou ter uma passagem interessante. Eu fiz engenharia, o Bernardinho estudava administração na PUC, nós éramos colegas de PUC, eram os únicos 2 que estudaram nessa geração, e na grande maioria das outras gerações, que é um problema que a gente pode falar depois, né? Lá no COB eu criei um Instituto Olímpico Brasileiro para tentar essa transição de carreira fosse mais fácil, porque a grande maioria não estuda e depois tem a dificuldade no segundo momento.
Eu não tive essa dificuldade porque eu continuei estudando, mas quando eu cheguei na PUC, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a gente fez uma excursão China, Rússia, Coreia e Japão. Levei 37 dias. Quando eu voltei, o padre me chamou e disse assim, cara, olha só, você mata a aula pra caramba porque você fica viajando para jogar. Você chega sempre atrasado porque você vem do treino. Você sai mais cedo porque você vai para o treino. Muda para economia, eu vou te dar os livros, aí você vai estudando no avião. Não precisa desse negócio de química 5, física 7. Falei, pô, padre, você me deu uma ideia boa. Eu vou mudar para esse negócio que eu vou passar de ano. Porque eu não passava, eu ficava patinando. E acabei formando em economia. E, por isso, eu fiz todos os restos das transições foram facilitadas porque eu tinha uma base, né? E aí, você passou a trafegar com facilidade na gestão esportiva. Fiz MBA em gestão, fiz MBA em marketing, estudei na Singularity lá fora, fiz Fundação Dom Cabral para conselho. Então, assim, eu fui me reinventando, mas me preparando para a reinvenção. Sim, claro. Até no futebol parou. Isso. Mas é um outro capítulo também. Eu queria continuar nesse tema que você falou, Marcão, porque... Você citou o vôlei e imagino que a gente veja isso em todos os esportes. 42 modalidades. Então, algumas são piores do que o vôlei. Por quê? Porque a idade média do auge é muito menor. Ginástica artística é uma delas. Você vira rimo de família com 12 anos, com 13 anos. Vários dos nossos, pode citar aí. Pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar, o tio vem ser o agente, todo mundo muda para a cidade onde ele foi contratado pelo clube e vai viver em função daquela pessoa. Não tem como essa criança continuar estudando. Continua porque a gente força, né? A gente, que eu digo, a gestão no entorno tenta forçar, mas ela não vai se preparar para uma segunda profissão naquele momento. E aí faz o quê quando o corpo não permite mais que você seja um atleta? Aí que você vai pensar na transição. Esse aqui é o erro. Por isso que a gente criou o Instituto. O Instituto tem 3, continua tendo, está igualzinho lá, os mesmos cursos. Tem 3 verticais. Uma é transição de carreira. Quem está à frente do Instituto hoje é a Soraya, né? Continua sendo a Soraya. A Soraya já Carvalho, era. E lá que atrás... vem da ginástica olímpica. Ginástica olímpica. Ginástica olímpica em Olimpíada. Né? Ela machucou lá, acabou não competindo, mas ela foi à Olimpíada. Faz um belo trabalho. E para ficar mais engraçado o negócio de Marcos Vinícius e Felipe Neto, quem era o reitor do instituto que eu criei? General Heleno, GSI do Bolsonaro. Para piorar a confusão, né? Só pra você dar um corte. Só pra você fazer um corte, faz assim, ó, cara, curte aí. Isto é um coquetel molotov. Meu Deus do céu! Como é que isso deu certo, gente? Então, essa vertical era a transição de carreira. Como é que eu preparo o atleta o mais cedo possível para ele entender que uma hora vai acabar? O minha acabou com 28 anos, mas uma ginasta acaba com 24, 25. Não, mas eu tenho um cara do hipismo que vai até 50, beleza? Do tiro, vai exceção. O do futebol vai lá no 35 e estoura, e assim a maioria dos esportes. A segunda é o CAGE, Curso Avançado de Gestão Esportiva, porque o Brasil não tinha. Hoje formou, com a sequência de eventos que a gente fez, a gente acabou formando. Eu digo que o maior legado do Brasil não são as instalações, é a formação de gestão, jornalista especialista em Olimpíada, jornalista especialista em Copa do Mundo, gestor de evento, gestor de estádio, gestor de time. Foi o que a gente fez, então a gente criou o Curso Avançado de Gestão Esportiva. E o terceiro era a Escola Nacional de Treinadores, que também não tem no Brasil, né? Você é treinador, e aí, desculpe aqui o futebol, mas eu já vou ter que fazer mais um corte aí. O treinador, que o auxiliar dele é o filho dele, tá de brincadeira, né? Não pode ser o melhor, porque você não pode mandar embora, você tem que dar aumento, você tem que pagar bônus. Formação, e se tiver formação? Aí tem que entrar na lista para ser escolhido, não pode vir automático. Essa é a minha Isso opinião. Isso virou um modelo, no futebol. Você discorda frontalmente. 100%. 100%. Por quê? Porque você não faz escolha entre... Para mim, como é que você tem que contratar um executivo? Pode ser um treinador, pode ser o dono o CEO da empresa, o CFO, o CMO, o que seja. Contratando ou fazendo contato com 4 ou 5 pessoas. Nas minhas empresas, ninguém contrata uma pessoa sem falar com 4. Mas o Éboli é muito bom. O Éboli é craque. Beleza, eu quero ouvir mais 3. Se ele for realmente o craque, eu vou contratar ele. Eu nunca vi um filho desses caras concorrer com mais 3. Essa que é a minha tese. Prazer, quando é cassino? Desde que outros 3. Aqui temos já um segundo candidato, vamos arrumar mais 2. É verdade. Se você passar, está assinado. Sim. Então, mas é tese minha, tá? Assim, não, mas a seleção brasileira vai para o segundo técnico com esse modelo. Verdade. Verdade. E o tem Tite agora o Dorival. E tem vários clubes que fazem a mesma coisa. Quando não é filho, é o irmão. Tem o Corinthians, né? O Ramon. E muitas vezes, e isso é bem brasileiro, né? Porque eu não conheço lá fora, pode ser que eu esteja enganado, mas você vê isso em política. Mas Ramon e Emiliano são argentinos. Não, argentino, mas pai e filho? Sim, pai e filho. Pai e filho. É o modelo. Pai e filho. Aí vai fazendo o esquema. Mas de onde é que saiu isso? Dos políticos contratarem os seus melhores amigos. E aí, qual era a resposta? Eu tenho vários amigos políticos que contrataram e eu dizia, vem cá, por que você levou o Joãozinho
confio muito nele. Falei, cara, mas ele é teu irmão, ou é a tua mulher, ou é o teu pai. Confio muito nele. Falei, confiar no cara é default. Ele tem que ser confiável para trabalhar. Mas como é que você faz contratando o teu irmão ou a tua mulher de não dar aumento, de não pagar bônus? Então, para mim, assim, a não ser que seja exceção da exceção, que não é mais, virou regra, acabamos de falar aqui, 4 exemplos, eu sou contra. Futebol virou cabide de emprego. Não. Eu acho só que, como em muitos lugares, a escolha dos executivos é feita de forma amadora, ou de alguém muito próximo de você, ou de alguém que está precisando. Você não está pensando na empresa. Isso é um outro negócio que eu tinha desespero no COB e que não tinha nenhum amigo meu lá. Ficamos amigos depois. Ah, não, peraí, tem 3 amigos meus que estão desempregados da geração de prata, eu vou botar lá. Não tinha nenhum de prata lá. Nenhum funcionário meu tinha jogado comigo. Então, eu acho que poderia até ter. Ah, não, mas tinha um cara que era tão bom. Beleza, chama o RH, tem 4, eu quero que o Éboli seja entrevistado, mas esses 3 aqui. Se o grupo escolher que o Éboli é o melhor, ele vai ser contratado. Eu vou ter até que ter alguma distânciazinha no dia a dia, mas eu sou muito chato para contratar. Tanto que no meu livro tem um capítulo que é só de recurso humano, né? Capítulo 6 são os avatares do seu time. Eu sou metido a falar de um monte de coisa. Você está perdido aqui. Uma hora só não vai dar para gente. Cara, então, vamos voltar à geração de prata, né? Bora. Mais uma vez fazer uma homenagem aos 40 anos de uma geração que foi muito além da cor da medalha. Total. Ela deixou um legado, né? Até hoje. Legados para modalidades nas execuções simples dos movimentos, né? O Viagem ao Fundo do Mar, do Renan. Renan Montanaro. De Montanaro. Jornada nas Estrelas, do Bernard. O comando dentro da quadra do William, o comando fora da quadra do Bernardinho. Exatamente. O Bebeto como treinador e com uma comissão técnica absurda. Pessoas que saíram daquela geração e se transformaram em gestores. A transição da geração, porque foi a geração que fez a transição, né? Eu digo para todo mundo. Quando essa ligação do Bebeto que eu contei no começo aqui, eu fazia engenharia na URGS, em Porto Alegre, e jogava na Sojipa, Sociedade de Ginástica Porto Alegre. É uma cidade é um clube com muitos olímpicos, mas muito mais ligado ao atletismo e judô. Na Sojipa eu ganhava um sanduíche e uma Coca-Cola depois do treino, era o meu salário. E aí eu vim ganhar, não sei, $10 mil no Rio de Janeiro. Então, como é que você faz essa transição na cabeça? Claro que eu era classe média alta, né? Eu estudava, meus pais todos formados, meus irmãos, mas teve muita gente ali que veio da base e depois as outras gerações também, mas elas foram aprendendo com a gente. Tanto que eu acabei de mostrar para vocês aqui um grupo que eu administro no Instagram e todos se dizem meus afilhados. Vamos botar Giba, Giovanni, Maurício, Ricardinho, Bruninho. Mas, assim, a gente continua fazendo essa mentoria de geração para geração depois que nós sofremos as dores da profissionalização. Foi a melhor geração até hoje do vôlei brasileiro? Não, eu sou muito... Em termos de reunião de craques? Não. Não? Não, porque não ganhou ouro, cara. Esporte você tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Esporte tem que ganhar. E ganhar mais de uma vez. Qual a melhor seleção de vôlei, na tua opinião? Barcelona? Que eles ganharam antes da hora. Olha que loucura. Não tinha nada previsto para aquela medalha de ouro. Aquele time foram remarcando viagem. Aquele time era para ganhar 96. Estava feito para ganhar em 96, 4 anos depois. Então. Mas, cara, tinham 4 craques ali absurdos, né? Tandy, Maurício, Carlão e Marcelo Negrão. E depois, desculpa, meus amigos, né, completaram o time. Mas, assim, eram fora de série. Nós tínhamos 4 também. A geração de 2004 era braba também. Mas não ganha, né? Não ganhou. Não, 2004 não, chegou a 2000. Não, eu estou lá em 2000. Foi o bi. 2000, não. 4 era, mas já vinha E tinha o Giovanni ritmo. também, que foi em 2004. Giovanni, esqueci Giovanni no meu time. Era moleque, 2004 já era o... Eu vou voltar, vamos fazer os 6 titulares, né? Era Giovanni, vamos fazer o meio campo. Carlão e Paulão, que eu esqueci o Paulão e Giovanni. Paulão e Carlão, Maurício e Marcelo Negrão, Tandy e Giovanni. Na verdade, tinham 6. O nosso time, não tínhamos 6 desse nível, nós tínhamos Bernard, tinha o absurdo. Pampa também, que jogava pra caramba. Mas... Pra caramba são esses, né? Separa o nome. Quando você vai falar lá de 84, vamos falar de Bernard, vamos falar de Renan, esses dois, pelo amor de Deus, ficaram na seleção do mundo toda vez, todo mundial que foram. William e a Mauri. Aí tinha o Xandó, que estava vindo comigo do juvenil, tinha sido o mundial juvenil. Montanaro, que era reserva do Renan, entrou porque o Renan machucou. Mas não eram, tá? Não era, o Montanaro não era nem Bernardo nem Renan. Bernardinho era fraco, né? Era que nem eu, banqueiro. Você, é isso que eu ia falar. Você é o quê? Banqueiro total.
Só entrava... Por isso que a gente entendeu tanto de gestão. Por isso que depois ele foi trabalhar no banco. Os dois foram. Mas vem Os cá. dois. O Bernardinho Você foi... tinha essa consciência na época? Tinha. Ou você era que nem jogador de futebol, Não. fica chateadinho Eu quando tá no carregava banco? bola e água, pô. Essa água aqui eu levava pro Bernardo e pro Renato. Garante todo o bicho dia, aí, garante. né? Não, porque assim, ali cada um tinha uma função. Foi uma transição, realmente, assim. Olha o que aconteceu. Até 81, o Brasil nunca tinha ganho nada. Absolutamente nada. 80, um ano antes, Olimpíada de Moscou, Estados Unidos não vai. O Brasil cruza na quarta de final com Polônia, que tinha sido a campeã olímpica. Braga está sentado no... Braguinha, Antônio Carlos Almeida Braga, o maior Incentivador o maior do esporte incentivador brasileiro. de toda a modalidade, Fórmula 1, tênis, basquete, com Guga. futsal, o que você quiser. Nossa. Ayrton Senna, Que figura Nelson querida, Piquet, né? espetacular. Eu Que acompanhei ele figura. até o dia que ele morreu. Até o dia que ele morreu. Mas que figura. Braga está sentado do lado do Nusma, nós botamos, se eu não me engano, 2-0 e a Polônia vira 3-2. E ele pergunta, cara, o que faltou para ganhar disso aí? Pô, faltou porque aquele lá trabalha no Banco do Brasil, aquele é da IBM, aquele ali é médico, granjeiro é médico, não sei quem. Não tem nenhum profissional. Isso aqui, o nego brinca de jogar vôlei. Isso em 80? 1980 em Moscou. Aí o Braga fala assim, tá, eu vou montar essa porra. Eu vou montar um time, vou falar com alguém em São Paulo, monta um time lá, eu pago metade, ele paga metade. Formou-se Atlântica Boa Vista e a Pirelli. Formou-se, nós nos apresentamos aqui em janeiro de 81. Em julho de 81, Campeonato Mundial Juvenil, eu e Xandó diagonal, olha que moral que eu tinha. Eu e Xandó diagonal, Paulo Roese e Cacau Canhoto, Léo e Maracanã. Vamos para o Mundial, vice-campeão do mundo. Primeira medalha do Brasil foi o Mundial Juvenil nos Estados Unidos. Vice-campeão do mundo. Voltamos para o Brasil, o Nusman chega para o Bebeto e diz, olha só, os 6 titulares que foram primeira vez ganharam o Mundial, ganharam a medalha, que tem 10 centímetros a mais que todos os outros jogadores nossos aqui, eles vão para a Copa do Mundo no final do ano. Os outros 6 que você vai convocar, que você vai cortar, eu não sei. Nesse dia, nessa seleção, treinamos, eu fiquei e Jean-Luc Rosal, o suíço, foi cortado. Jean-Luc Rosal era o meu ídolo. Um cara que jogava no Botafogo, lembra do suíço? Chegou a ver o suíço jogar? Não. Era um craque, assim, um monstro. Eu falei, cadê o maluco no Bebeto, cara? O Bebeto tá doido de deixar o suíço no Brasil e me levar para o Japão. Copa do Mundo, eu tinha 18 anos. Fiz 19 lá na Copa do Mundo. Então, essa transição e esse aprendizado que foi o que a gente foi levando, o que a gente veio... 81, aí, primeira medalha adulta. Fomos bronze na Copa do Mundo do Japão. 82, Mundial da Argentina, prata contra a Rússia. 83, campeões pan-americanos. 84, medalha de prata na Olimpíada. Esses 4 anos foram uma bagagem que a gente, até hoje, a gente conta isso para os moleques do Japão 24. O Bernardinho chama, vem cá, olha só, em 84, 40 anos atrás, isso que aconteceu com a gente aqui, já aconteceu lá. A porrada que teve quando a gente perdeu para a Coreia, que o Bernardo brigou com o Montanaro, aquela fofoca que nós não vamos contar hoje aqui, vai ficar para o próximo programa. Foi tudo aprendizado. Um tinha uma revista, outro tinha um negócio. O Bernardo tinha marca no tênis, lembra que o tênis era rainha com o nome Bernardo? Sim. Aí eu e o Bernardinho, que não ganhávamos dinheiro para jogar, botamos esparadrapo. Numa chegou e disse que ia mandar a gente de volta. Vocês dois aí, os 2 moleques, os espertinhos, vou mandar de volta para o Brasil. Não preciso de vocês aqui, não. Tipo assim. Mas já havia então ali uma consciência de que, tá mudando. Não é amador, né? Tá mudando. Não é mais... Não, depois que você passa a ganhar 10 mil dólares, não é mais amador, né? Que foi um erro nós dois só éramos né? malucos. A gente demorou a parar de chamar esporte olímpico de amador quando já era profissional. Nós dois só éramos os diferentes porque a gente continuava estudando. E os outros pararam de fazer tudo. O Xandó veio de São Paulo, eu acordava ele para treinar de manhã, acordava ele para treinar de tarde. O negócio dele era treinar. Dava bola no teto o dia inteiro. Mas essa transição que eu estou querendo contar das dificuldades, porque é isso que essa turma agora não precisou mais passar, né? Não precisa mais passar, porque a gente já passou, isso já se profissionalizou, não treinam mais em quadra de cimento, o tênis tem outra borracha, a qualidade da Superliga, a ciência do alimento, investimento na ciência, bioquímica, comissão técnica, fisioterapeuta, massagista, era um sargento do Exército, nosso amigo Matias, até hoje sai na fotografia. 40 anos depois, era um sargento do Exército que ia lá amassar, não era massagista, era amassador, porque não tinha ciência no jogo. E isso
eles entendem... Por que a gente está falando isso? Porque você falou, ela é valorizada até hoje, essa medalha de prata. Porque ela Esse foi o grande legado que a geração deixou para a modalidade. E a gente consegue... Eu acho que para todas as modalidades. Porque tinha um exemplo brasileiro. até hoje. Quando fala com basquete, você fala sobre isso. Quando fala com handebol, com polo aquático, todos os coletivos, cara, eu gostaria de ter feito isso. A gente poderia fazer assim. Só isso que eu falei aqui. O grupo se falar, o grupo de 64, conversar com um jogador de 24, cara, só tem no vôlei. Assim, dessa eu me gabo de dizer, porque só tem no vôlei. Mas como é que foi essa treta aí mesmo que você falou? Qual delas? Tem treta pra cacete. Do Bernardo, que você falou, da discussão? Do Bernardinho com o tênis? Não, do Bernard com monta? Com Sim. Montanari. Mas isso é fofoca grande. Vai depois. Agora, da onde... Quem é que foi... Quem se encarregou de trazer essa ciência? Foi Bebeto? O Bebeto, lá atrás, assim, as ciências vieram aos pouquinhos. Sim. Na Copa do Mundo de 81, o Bebeto já fazia a revisão do videotape. Fita rodada, tinha gravado os jogos e ele ia passando. Coisa que, 20 anos depois, eu no Fluminense, tinha gente que nunca tinha visto um vídeo do adversário na categoria juvenil. Absurdo. Absurdo. Então, começou com alguma coisa, a ciência mesmo de... Só veio agora, depois de 2000, depois que eu estava no COB já. Bioquímica, fisiologia, preparação mental. Foi quando a gente botou aqui no Maria Lenk, a gente rodou 25. Tem um Eu botei o Sebastião completo, Pereira. O Sebastião Pereira e o Bichara, são meus 2 diretores, rodaram o mundo. Eles visitaram 42 laboratórios para a gente montar o laboratório que hoje tem no Maria Lenk, que é disparado o melhor da América Latina. O vôlei brasileiro se que ninguém sabe, tá? Outro dia o Xandó, nesse mesmo grupo, disse, que absurdo, aquelas instalações lá da Olimpíada estão todas largadas. Eu falei, quantas vezes você foi no Maria Lenk? Nenhuma. Então, pouca gente sabe, mas tem um laboratório espetacular dentro do Maria Lenk, que chama Laboratório Olímpico Brasileiro. Sim, o vôlei brasileiro se transformou numa referência para outras escolas, né? Passou a puxar a fila para vários assuntos. O Brunório e o Zé Roberto foram trabalhar no futebol, no Corinthians, no Palmeiras. Brunório, Zé Roberto, Bebeto. Virou presidente do Botafogo. Ficou uma referência. Depois Agora, executivo do Atlético. Quando mas morreu, era executivo do verdade, Atlético. verdade. a verdade é a seguinte, que aquela geração só conquistou a prata porque houve boicote. Segundo, Renato Maurício Prata e Galvão Bueno. Dá um corte aqui também. Olha o corte, momento corte. Bota ele no meio. Casaco amarelo, Isso. Olimpíada que não foi. Ele foi abaixando. Olimpíada que não foi da Globo, aquela daquele outro canal lá. E aí, por isso, teve aquela encontro. Galvão e Renato Maurício Prata discutindo e o Marcão no meio. E o Marcão no meio. E ele foi abaixando. Não, e no fim, quando me deram a palavra, os dois estão com a razão. Realmente. Mas quem tinha razão ali? Os dois estavam com a razão. Só que é ruim de falar. A história... Ali teve uma briga de vaidade também, né? Teve, mas teve um desconhecimento do Renato, na verdade. Assim, se eu contar... Eu acho que eu nunca contei a história completa. O que aconteceu Por em favor, Londres? conta e manda. Vamos lá. Olha o corte. Conta e manda. Conta e manda. Em 2012, foi o que nós falamos no começo aqui, foi a única Olimpíada que a TV Globo não quis concorrer para comprar os direitos. A Record, envelope fechado, levou os direitos. Pela primeira vez, não sei em quantos anos, Galvão Bueno teria que ter uma credencial da Record para rodar a Olimpíada. E a Globo disse, Galvão Bueno não vai usar da Record, portanto, Galvão Bueno não tem credencial. Galvão Bueno não tendo credencial, ele não tem ingresso, ele não entra em lugar nenhum. Um amigo meu, que é compadre dele, meu compadre, você conhece, o Luiz Alexandre, que era o diretor da Nike na época, nosso patrocinador, disse, Marcos, ajuda com o meu compadre aí, leva ele na vila, porra, se precisar sobrar ingresso, você dá ingresso para ele, se tiver um motorista, manda buscar o velhinho, papapá. Eu nunca tinha trabalhado com Galvão, nunca na vida tinha feito nenhuma transmissão, eu fiz 10 anos na TV Globo, nunca fiz um evento que tivesse Galvão, nem um videocast desse. Chego lá, não sabia quem era o outro. Beleza. Amanhã vai ter a inauguração da casa Nike em homenagem ao Brasil. A Nike faz a casa, quando a gente patrocina, ela tem uns dias. Se você quiser ir lá, eu mando te buscar. Não, quero sim, estou sozinho. Beleza, mandei buscar. Chegou lá, tinha na primeira porta Sergei Búbica, apresentei para ele. Aí Michael Jordan. Todos da Nike, todos os Nike eternos estavam cada um numa porta. Você ia passando cada porta, você virava a cabeça, você dava de cabeça com o cara, beleza, ele foi lá pro fim, minha mulher estava lá, a mulher dele não tinha chegado ainda, e a minha mulher tem fazenda, gosta de cavalo, ele tinha cavalo, ficaram conversando a noite inteira, viraram o melhor amigo de infância em 1h30. No outro dia eu digo, amanhã você não quer almoçar na vila com os atletas? Falou, claro que eu quero.
Fui buscar ele na porta, botei para dentro da vila, levei para o restaurante. Os atletas fizeram uma festa, sentou com o Guga, estava 12. Acho que tinha o Guga. Foi a última do Guga, eu acho, né? Ou não? Nem sei. Ih, rapaz, Ele sentou com um monte de gente, papapá. Quando ele saiu de lá, assim, pô, grato, né? O cara tá cuidando de mim. 2 dias, pô, ele tá de babá aqui, levou para cá, levou para lá. Você não quer ir no meu programa de noite? Eu falei, claro que eu vou, pô. Será uma honra, pô. Então, quando ele abriu, o nosso convidado de hoje, meu amigo, o currículo dele é gigante. Se eu tiver que ler tudo aqui, vai acabar o programa. Marcos Vinícius, medalhista olímpico. Na verdade, ele estava retribuindo a gentileza, onde é que eu tinha feito. É isso aqui, né? Criou a ponte e retribuiu a gentileza. Não fiz para ir no programa dele. Meu negócio lá era cuidar dos atletas, tinha nada a ver com o programa. Quando ele vai reforçar, o currículo é tão grande, o Renato viu aquela... Ele falou, vou falar só a medalha de prata de 84, aquela que não vale nada. Que você falou lá dentro. E eu não estava, né? Porque eu não estava, eu cheguei depois. Estava... Ele falou assim, você vai contar para ele o que você falou lá dentro? Era Carlão, tinha mais 2 que ficaram escondidos lá, Carlão e Nalber. Do lado direito tem 2 escondidos, tem mais... Eu escondia, mas eles escondiam. Tem mais... Eram 3 do vôlei. Sim. Saída Leão da Montanha. Cara, e aí aquele negócio, porque ao vivo, você não pode falar isso. Blá, blá, blá. Aí quando me deram a palavra, eu falei, cara, os 2 estão com razão. Realmente, a Rússia não indo, ficou mais fácil pra gente jogar uma final. Agora, o Galvão está com a razão, porque ninguém vai ler isso em lugar nenhum. Meu nome está lá, é medalhista olímpico, é de prata, e ninguém quer saber se a Polônia foi, se a Rússia, se a Iugoslávia resolveu virar 7 países. Então... Mas o Galvão ficou pé da vida. Cara, ficou, e Perdeu o Renato nunca mais, linha, e o Renato nunca mais fez nada. Nunca mais, né? Nunca mais foi morar na Serra, né? Os 2 se distanciaram. Não sei, se voltaram a falar, nem eu não posso tocar nesse assunto. Mas era engraçado, porque qualquer lugar que eu ia, convidou aqui. Marcos, quem que você vai demitir hoje? Toda vez que eu ia, dizia, quem que você vai mandar embora hoje? Eu falei, mandar embora? Quem mandar embora foi a Globo, não tem nada a ver com isso, não. Mas onde você está, dá confusão. Marcão, esse Resolva, o livro... Ele surgiu por um pedido meu para uma pessoa e ele acabou devolvendo. O que aconteceu? Em 2000, Sydney, foi a minha primeira chefia de missão, eu levei fazendo preparação mental, que foi uma polêmica também maravilhosa, Roberto Chiniachik. Fez os atletas pisarem no carvão, aceso, confusão, babá. Chegamos lá, ganhamos 0 ouro. Então apanhamos pra caralho. Eu cheguei em Sydney depois, para a cobertura da Paralimpíada, e fizeram muita comparação com o insucesso da Olimpíada. Porque a gente tinha 7 primeiros do mundo e nenhum deles ganhou ouro. A gente tinha a Guga, a gente tinha Balu B, a gente tinha a Shaid. A brincadeira com a delegação do Vasco. Adriana, ainda tinha a delegação do Vasco. Adriana e Shelton jogavam pelo Vasco, falando de avião. Todo mundo com o Vasco. Então tinha 7 chances muito fortes e nenhuma confirmou. Apanhamos, Chinechique, você tem que escrever um livro sobre isso, cara, é difícil pra caramba, só dá problema. Primeira experiência que eu tive, mas já vi que é difícil. Falei, um dia que der eu faço. 2000 foi embora. 2014, dia 27 de janeiro de 2014, acidente da Laís Souza. Sou acordado às 5 horas da manhã, aí conto um pouquinho dessa história aqui dentro. E no meio da confusão, a Laís ficou sem falar há muito tempo, né? Estava toda entubada, então ela só falava com o olho. Aí, a gente arrumou um iPad, quem deu até foi a Tino Onassis, o iPad que o olho ela conseguia falar com a gente. E ela me manda uma mensagem dizendo assim, cara, a gente transferiu ela de Salt Lake para Miami, meu especialista em coluna, que é o Dr. Green, ficou meu amigo até hoje. Ela é minha amiga, está escrevendo um livro, por sinal, uma boa convidada para cá. Está escrevendo um livro bem legal sobre a história dela. E eu tenho 2 filhos, passei a ter 3 a partir desse dia 25, 27 de janeiro de 14. E aí, ela me manda mensagem dizendo assim, cara, estou fazendo aqui fisioterapia, mas eu não falo inglês, eu não entendo nenhuma palavra, preciso de um professor aqui dentro do hospital, porque os fisioterapeutas médicos falam inglês. Eu pensei, caralho, como é que eu vou... E aí lembrei que o Chinechique tinha me convidado uma vez para um evento que estava o cara da Wizard. Eu liguei para ele e falei, cara, o cara da Wizard tem um curso lá nos Estados Unidos, ele não pode me ajudar a botar... Sem problema, desde que você escreva aquele livro que você me prometeu em 2000, 14 anos atrás. Começa contando essa história aí da Laís e depois a gente desenvolve o resto. Então, na verdade, esse livro saiu daí. Então, mas aí eu quero saber o seguinte. Resolva é um conteúdo interessante para quem é gestor. Sim. Né, para mim é um mantra. Empreendedor. Para mim é um mantra. Funcionou no Fluminense, na tua passagem, esse Resolva? Se tivesse funcionado, eu não tinha pedido demissão 10 meses depois. 9 meses. 9 meses e 22 dias depois, depois de combinar com o presidente, porque eu tinha pedido antes. Mas por que o Resolva lá não resolveu? Posso ser curto, assim, para não precisar nem... Porque a minha vontade, e eu farei um dia, é escrever os 10 meses no louco futebol brasileiro. Vou escrever um dia esse livro. Mas para ser resumido,
de todas as experiências que eu tive, né? Eu falei aqui, eu tive em banco, tive em empresa, tive ONG, digital, seguradora, corretora, empresa de eventos. O futebol tem 2 stakeholders completamente diferentes. E o pior deles, dirigentes voluntários. Que, graças a Deus, hoje, 7 anos depois, está mudando com as SAFs, etc. Mas dirigentes voluntários. Desde o presidente... Conselheiros. O conselheiro... Não, vai um pouquinho vice de não, futebol. o meu problema lá é, eram 14. Sim. Vou dar só um A exemplo. gestão associativa. Vou dar só um exemplo. Tinha um VP, tem, até hoje é o VP, não vamos falar o nome, mas quem quiser procurar até hoje continua sendo o mesmo. De esportes olímpicos. Eu era o CEO, com um pouquinho de experiência de vôlei e de esportes olímpicos. Diretor de esportes olímpicos, Emanuel Rego, 3 medalhas olímpicas. Entendi um pouquinho de vôlei, razoável. Casado com Leila ainda, medalha olímpica também. Tinha um conteúdo de vôlei, né? Fomos montar um time feminino, tem até hoje o Fluminense tem um bom time feminino. O vice-presidente falou, vamos fazer uma reunião nós 3 para nós escolhermos quem serão as jogadoras e o treinador desse time feminino de vôlei. Eu falei, eu não preciso de você na reunião. Mas eu sou o eleito, não é você. Então eu vou estar na reunião e eu vou escolher quem vai jogar. Então eu não estarei na reunião. Já o senhor estará. Então, assim, esse nível de função acabou não... Quando você pede demissão é porque você não conseguiu resolver. Não conseguiu... Não conseguiu ou não te deixaram resolver? Quando eu fui contratado, como é que eu fui contratado? Eu não conhecia absolutamente ninguém no Fluminense. Gestão eu não sou Pedro torcedor Abade, do só para a gente Fluminense. localizar. Isso. Gestão Pedro Abade. 2017. Que, na exigência do futebol, ele não conquistou nada. Então houve muita pressão Vamos em dizer cima. nada, eu tenho uma taça da Copa Rio. Primeiro turno do Campeonato Carioca. Mas foram 2 anos muito ruins do Fluminense no Campeonato Brasileiro, não beliscou nem vaga em Copa Continental. Tinha uma dívida, é difícil, assim, não dá nem para olhar resultado. Era uma equação complicada. Quando você olha para trás, para o back-office, vamos dizer assim, em qualquer empresa, você pega uma dívida de 700 milhões, não adianta querer olhar quando é que vai ser o EBIT, porque não rola, não adianta olhar resultado. Foi o que o Flamengo fez muito bem feito e foi o que eu tentei fazer. Eu não tinha nenhuma vergonha, até os meus vice-presidentes e presidentes brigavam comigo, porque eu ia no Flamengo conversar com o Fred Luiz e com o Bandeira. O que vocês fizeram que deu certo, que eu posso fazer lá? O nego ficava puto comigo. Tá maluco? Tô lá na Gávea. Vou na Gávea, vou me reunir com a Gávea. Eu com o Fred Luiz, montamos a primeira vez o acordo do Maracanã. Não, eu nunca vou fazer negócio com o Flamengo. Vai jogar onde? Laranjeiras, que não pode jogar, que não cabe ninguém. Vamos ter que jogar no Maracanã. E jogar no Maracanã só nós também não temos dinheiro para pagar. Preciso do Flamengo. Vou lá. Então, estou contando micros histórias que estarão no livro um dia, dos 10 meses. Então, essa gestão, como é que eu caí lá dentro? Voltei dos Estados Unidos, falei, vou botar uma empresa de tecnologia, fui fazer a Dom Cabral, cheguei na Dom Cabral, tinha um colega meu que era da Ernst Young, tinha feito um trabalho para mim no COB, tinha feito para a CBF, tinha feito para o Flamengo, e estava fazendo o Fluminense. Falou, cara, estamos acabando o trabalho do Fluminense, vai profissionalizar todo mundo, vai ter um organograma. Você não quer ser o CEO? Eu falei, cara, eu bato tanto no futebol, porque eu bati a minha vida inteira no futebol. Dizendo, os caras são ruins, os caras não sabem dirigir, o cara é negócio de voluntário. E aí voltei para casa, falei, cara, eu vou me acovardar? Não, eu vou lá olhar, eu tenho que tentar. Já que eu digo que todo mundo faz errado, eu vou tentar. Foi no COB, foi parecido. Com todas as ideias na cabeça. No COB foi muito parecido. Quando você veio do Vale do Silício? Eu fui do 8 ao 800, eu estava aqui. Cara, vestido de ideia, pá, caiu numa reunião. Não, se eu contar 3 de coisas... futebol. Não, mas aí fui indicado. Fui contratado sem ele olhar mais ninguém. Ele só me entrevistou. Na sede da Ernst Young, entrei. Pô, é o Marcos Vinícius do vôlei? Pô, já ouvi falar, você está contratado. Eu falei, cara, dá para eu conversar? Quem é o vice-presidente olímpico? Tal. Quem é o vice-presidente de marketing? Tal. É o de futebol. Pô, dá para eu conversar com esses 3, pelo menos esses 3? Falei, não, quem manda lá sou eu, pô. Você vai ser, segunda-feira eu te apresento. Acabou que não foi segunda-feira, porque eu estava numa viagem com o Parreira. Aí o Parreira tentou, durante 22 dias, que eu desistisse de assumir o Fluminense. Você vai queimar teu filme, você vai arrumar inimigo. Eu falei, não, eu vou. Baseado no que tinha me contado da Ernst Young, cara. Tá tudo pronto. E deixaram. Eu contratei um CMO, contratei um CFO. Cara, fui montando a estrutura. Só que tudo que era feito durante o dia, os voluntários mudavam durante a noite. Eu saí de lá às 7 horas e eles chegavam às 7 horas. E aí, não sei eu, nós vamos vender o goleiro. E eles compravam o centroavante. Nós vamos fechar a piscina. Eles abriam a piscina. Nós vamos fazer vôlei. Eles abriam um time de basquete. Eu vou fechar o tiro. Tiro lá é uma piada. Tem um dono do stand de tiro lá atrás, fazem bala dentro do laranjeiro. Falei, eu vou fechar aquilo lá.
Falou, tu tá maluco? Nem tá doido, tu não sabe quem manda lá. E eu também, tô cagando para quem manda lá ou quem deixa de mandar. Então, depois de 10 meses de tanto sim, não vai, tira moda, eu falei, cara, rapaz, tô pedindo demissão. Ele falou, não, pedir demissão é ruim pra caramba, não dá pra você pedir demissão, vamos combinar. Daqui a pouco ele disse que a gente chegou num acordo. E chegamos num acordo. 9 meses, 22 dias e 14 horas depois. Tá, aí você chega numa estrutura como essa, extremamente contraditória. Aí vem um voluntário ou um conselheiro e fala, e aí, vamos conquistar o título brasileiro esse ano? Melhor do que isso. Eu levei 2 consultores amigos meus, porque todo lugar que eu vou, eu sou baseado em dado e em número, né? E, então eu monto um mapa estratégico. Vou dizer aqui, vamos fazer um nosso programa, vamos fazer um mapa estratégico do nosso programa, o que a gente quer, quem é o nosso público, quem são os stakeholders. Começamos a montar entre nós, aí avisaram, você vai ter que mostrar isso para os vice-presidentes. Claro. Reunião 14, mapa estratégico. Fluminense é um dos melhores clubes, não sei o quê. As submetas são essas aqui. Um cara levantou a mão. No sábado, a gente vai ganhar do Flamengo? Eu falei, estamos falando aqui para daqui a 10 anos. E aí o plano para 10 anos, eu tinha Abel Braga de treinador e tinha Paulo Torre de diretor de futebol. Contratado, fui buscar ele lá em Curitiba. Ficou meu amigo, para os dois ficaram meus amicíssimos. E aí montei o plano de futebol. Assim, para eu ser campeão do mundo daqui a 10 anos, eu tenho que daqui a 8 anos ganhar uma Libertadores. Para eu ganhar a Libertadores daqui a 8 anos, conta mais ou menos, né? Eu tenho que ganhar uma Sul-Americana daqui a 6. Para eu ganhar a Sul-Americana daqui a 6, eu tenho que ficar entre os 8 do brasileiro daqui a 4. Eu era um acima do rebaixamento, devendo 700 milhões. Para isso, o ano que vem, eu tenho que ser entre os 10, depois 12. Aí, quando eu apresentei isso, ele falou, você está maluco. O Fluminense tem que ser campeão daqui a 2 anos. Eu falei, mas como que você faz isso? Você quer fazer um plano que não exista. O que você entende de futebol? Nada. Quem entende é Abel Braga e Paulo Torre. Eu entendo zero. Eu só entendo de plano, processo, dinheiro e negócio. Isso eu entendo. Quem entende de futebol só tem os 2 caras. Se aqueles caras não entendem, vamos ter que mandar embora o treinador, o diretor até contratar outro. Então, mas aí foi um dos momentos que você falou, não vai dar certo? Não, foi quando eu vi que não ia dar certo. E aí eu comecei a baixar minha guarda e pedi para sair. Preparou ali tua saída? Nem preparei. Eu avisei e aí quem preparou foi ele. Ele que preparou o discurso para dizer que não fui eu que pedi para sair. Você voltaria no futebol no modelo SAF? No modelo SAF, sim. Por quê? Lá atrás, em 2017, a gente queria fazer isso. Modelos de SAF. Mas assim, o modelo SAF quer dizer profissionalizar 100% a gestão. Sim. O vice-presidente de esporte, não tem nem os olímpicos, seria o futebol. Mas lá em 2017 a gente queria fazer isso, que eu queria apartar, vocês não vão fazer parte dessa conversa do dia a dia de gestão. E o segundo, a gente chegou a montar. Eu montei um fundo que aí não passou no conselho, que tinha um fundo chinês para comprar o pedaço de Xerém que me interessava ter o dinheiro e prometer para ele uma propriedade futura, que é o que estão fazendo hoje, né? Nada mais do que isso. Eu trazia um dinheiro, ele tinha direito a 10% de todo menino que saísse de Xerém, ele bancava a minha dívida, eu podia negociar como o Flamengo fez todos os impostos que eu não tinha pago, e eu ia voltar e aos poucos fazer receita. E aconteceu que o Flamengo, quando estava lá, o Bandeira, que nego disse, o pior presidente da história, é o melhor presidente da história do clube do Flamengo, não tem a menor dúvida. E o melhor gestor do Flamengo foi Fred Luz. Não ganharam nenhum campeonato, até ganharam um, né? Não ganharam nenhum campeonato. Eles não fizeram para ganhar campeonato, eles fizeram para 10 anos fazerem finais de todos os campeonatos. É o que eles estão fazendo há 10 anos. Ganharam a Copa do Brasil. Há 10 anos fazendo finais de campeonato. Aquela projeção que você fez no Fluminense de jogar uma Libertadores, jogar não sei o quê, foi o que aconteceu com o Flamengo. Óbvio. Mas é isso. Um plano estratégico é feito degrau a degrau. Não tem como você saltar. A não ser que dê uma sorte. Claro, louca, como foi uma Copa do Brasil, por exemplo. E foi muito pontual. Ganhou. Inclusive, o Botafogo está sendo muito mais rápido do que o planejado. Muito mais rápido do que o planejado. Ano passado, e mais sólido, tá? Ano passado houve a frustração, mas já algo que superava a expectativa, a meta traçada. Uma solidez já. O que eu acho que é o mais importante. Total. Porque assim, você pode... É o Flamengo, você não pode é uma ponta, é isso aqui, ó. Você pode não ganhar, mas desde que tenha uma solidez. Ou você pode ganhar e não ter uma solidez. É uma conquista mentirosa. Mas o Flamengo tem uma estrutura autossustentável, né? Porque o que é isso? Que não depende de uma SAF. Eu comparo com resultados do Bernardinho em qualquer campeonato. O cara tem 89% de pódio. É isso que você quer. Você não quer... ganhou uma Olimpíada. Não classificou na outra, basquete. Sim. 3 sem caminhar.
O cara faz assim, ó. É isso. A gangorra mostra que é tudo obra do acaso, né? De vez em quando eu perco, né? É o último ponto do tie-break. Pode ser para mim ou para ele. Sim, claro. É campeão ou é vice-campeão. Claro. Mas a sensação é essa, né, Marcão? A gangorra mostra que tudo é obra do acaso. A vitória e a derrota. Isso, tudo vira obra do acaso, né? E por que isso é reforçado no futebol? Não tem a gestão fixa e a eleição do cara dura 3 anos. Então, eu tenho 3 anos que eu tenho que mostrar serviço e depois eu vou embora. Então, eu deixo a dívida, dane a dívida. Pô, eu tenho que ganhar um campeonato para o cara achar que eu sou o presidente que passou ali. Você presenciou, nesses quase 10 meses de Fluminense, alguma, assim, barbeiragem administrativa? A gestão da dívida era uma barbeiragem administrativa. Você ter 700 milhões, você não tinha nada. Você não tinha dinheiro para pagar o porteiro de R$2.000. E você vai contratar o Ganso. Simplesmente assim. Ou você não tendo dinheiro, isso eu estava lá na primeira semana, você tem que vender o centroavante, que agora é Richarlison. O Richarlison. Tem que vender. É uma barbeiragem esportiva gigante. Era o grande jogador. Mas se você não vende o Richarlison, você não paga a água do clube. Você não enche a piscina. Estava nesse ponto. Nesse ponto. 700 milhões não tinha a gestão do meu CFO, foi um cara que veio do Grupo X, para você ter ideia, e já estava acostumada com confusão, era de manhã olhar a lista dos credores, olhar o saldo do banco, que estava sempre abaixo dessa lista de credores, muito aqui abaixo. Escolher O saldo era quem ia esse, pagar. isso aqui era o total a pagar. Quem a gente vai pagar hoje? Tem que pagar o agente do Richarlison, porque tem mais 3 jogadores que são dele, e ele disse que se a gente não pagar, ou ele vai entrar na FIFA, ou ele vai tirar. Beleza. Tem que pagar a Light, porque senão não vai ter luz no treino depois da manhã, não sei aonde, no centro aqui na Barra. Tem que pagar esse aqui, porque a mãe dele diz que vai matar o Abade na esquina, porque vai encontrar todos os 10 meses de todos os dias. Meu Deus. Então, assim, quanto a barbeiragem, um monte. Mas uma barbeiragem porque deixaram chegar num ponto. E deve ter sido igual no Flamengo, com 900 milhões, quando o Fred e o Coisa chegaram. Mas era. Era isso. Assim. Era 900. E o mesmo no Vasco, por exemplo, com água cortada, luz cortada. Total. A diferença... O Botafogo, a mesma coisa. A diferença do Vasco no Botafogo é quando alguém chega e diz assim, não, peraí que eu vou botar um dinheiro para isso não acontecer, né? Sim. Tudo que vai para a justiça eu já pago. Sim. Toma aqui 200 milhões e resolve isso. Mas quando você não tem... Não, e quando entra a Receita e nego toma, porque vão bloqueando. O dinheiro não faz nem oi na conta, né? Nem faz oi. A gente vive uma história recente dos clubes brasileiros mais preocupados com estrutura, né? Os CTs, vários já estão investindo nisso. E mostra, naquela época de Fluminense... Triste. O que mais te assustou na estrutura do Fluminense naquela época? Xerém. Por quê? Onde a molecada ficava, como é que era a estrutura, como é que era o desenho. Eu tinha medo de todo dia o juiz da infância bater lá e me levar, porque era cruel. As casas em volta, porque eles não conseguem ficar todos em Xerém, então fica em casa, e tem responsável, tudo menor, né? Comida. Era bem, melhorou muito, tá? Eu vi depois, mas estamos falando de 7 anos atrás. E, além da SAF, outra mudança que aconteceu em 7 anos que eu tentei fazer lá, eu, Bebeto, Fred, Beto do Grêmio, o Andrés do Corinthians, Andrés, né? André Sanches. André Sanches. E mais 6. Fomos conversar com a Globo e fomos conversar com a CBF. Pô, tem que fazer a Liga. Porque qual é a minha tese para a Liga lá em 2007? Eu sou o dono do teatro, que é o estádio. Ou o dono ou o gestor. Né? Maracanã, ou do Vasco, ou do Grêmio, ou do Inter, ou do Atlético. Eu sou o dono do artista, que é o jogador. E eu sou o dono da torcida, que é o pagador. Por que alguém vai fazer um campeonato para mim? Se eu tenho teatro, eu tenho artista e tenho espectador, por que você vai pedir para alguém fazer o campeonato para você, o evento, o espetáculo para você? Porque é um espetáculo que os 2 clubes fazem. Então não faz o menor sentido o clube não ser o dono do espetáculo. E ele não é o dono do espetáculo no Brasil. Agora, com as 2 ligas, com as 2 associações, vamos dizer assim, a tendência é que eles consigam conversar. A ideia era que fosse um só, eu cheguei a estar dentro da conversa com eles muito tempo. Eu fui contratado pelo Mubadala para contratar umas pessoas para ajudar a juntar, e acabou que não funcionou. Mas uma hora vai ter que funcionar, porque essa tese é absurda. Assim, nada contra a Globo, nada contra a CBF. Mas vocês não têm o estádio, vocês não têm a torcida, vocês não têm jogador. Vocês, no máximo, podem escalar o juiz, ver se a grama está na altura máxima
e, no caso da televisão, escolher, negociar que horário é melhor passar. Dessa realidade para o título da Libertadores, 6 anos, te surpreendeu o título da Libertadores do Fluminense? Surpreendeu. Porque é obra do acaso. Não é que ele está hoje no Brasileiro. Não sei nem dizer, tá? Porque eu não acompanho um pouco. Brigando para fugir do rebaixamento. Brigando para fugir do rebaixamento. Então tem que surpreender. Quem não ficou surpreso é porque é muito otimista. Que é normal. O torcedor ser otimista é normal. Uma das minhas teses no livro vai ser: o CEO de um clube não pode ser torcedor daquele clube. Porque tem que ter alguém pensando com a cabeça e não com o coração. Porque todos ali pensam com o coração. Todo mundo queria o Fred, que estava no Cruzeiro ou no Atlético, nem lembro, na época, 2018. Temos que trazer o Fred. Com que dinheiro vocês vão pagar o Fred? Ah, porque vai vender camisa e vai pagar o Fred. Camisa paga Fred. Por quê? Porque tu está pensando, não, vai fazer gol, e aí vai fazer gol, nós vamos ganhar a Sul-Americana, a Libertadores. E de vez em quando acontece de ganhar, né? Que a bola não entra no teu, e acontece, o cara acha, viu só, não falei que o Fred aqui ia ser foda? Ele está devendo, quanto deve hoje o Fluminense? Não sei nem dizer, mas deve estar perto dos 800, 900, dos também 700. Está entre as maiores dívidas. Então, me surpreende, e tem que ter surpreendido todo mundo, porque não teve a estrutura que o Flamengo teve de reformar tudo, reduzir despesa ou impostos, etc., renegociar e criar novas receitas. Quando o Fred chegou no Flamengo, eu lembro, porque o garoto que hoje é diretor, que é o diretor de futebol que contrata todo mundo, que é maravilhoso, esqueci o nome dele, ficava embaixo do Fred, era marketing, agora é o diretor de futebol do Flamengo. Bruno Spindel? Bruno Spindel. E dizia, Marco, quando eu cheguei lá, não tinha papel de xerox, cara. A gente trazia de casa o papel. A cartuchinho de tinta, a gente comprava, comprava para poder imprimir um contrato. Não é que eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para comprar suplemento. E onde está o Flamengo hoje? Onde está o Bruno hoje? Um puta de um executivo. Realmente faz a diferença. Desde lá. O Bruno estava lá embaixo do Fred, lá em 2017. O Bruno começou fazendo redes sociais, inclusive, no Flamengo, administrando essa parte. Foi marketing. Caiu para o marketing digital. Porque ele tinha sido Ambev, né? Foi um marketing digital que ele pegou. Eu acho que ele foi Ambev antes de ser Flamengo. E aí agora está à frente do projeto de futebol. É um projeto que patina também no futebol, dá umas patinadas ali em termos de decisões, hein? Com a paixão, hein? Não, mas aí quando entra no prático não, no rasga esportivo, muito dinheiro também. No esportivo é difícil, porque tem muito de feeling, né? Se você não tiver muita ciência, que aí estamos falando de Red Bull, tem ciência. Sim. Os times do Testor, tem ciência. Que aí sim, matemática. Aí você faz modo de jogar, e se você só contrata treinador, jogador, preparador, se for naquele... não, mas ele vai mudar. Agora joga tocando, agora não vamos jogar tocando, agora vamos jogar dando bico. Se não tiver forma de jogar... se você olhar o nosso mapa estratégico... Você não pode ter uma média de 3, 4 meses de trabalho para treinador. Eu tenho um mapa estratégico do Fluminense, uma das caixinhas era o jeito tricolor de jogar. Você tem que desenhar, ele tem que estar pronto. Se é o Paulo Tuori, se vai dar para ele, se vai dar para o Abel desenhar. Depois que desenhou, eu só contrato se o cara aceitar jogar aquilo ali. Claro. Mas sabe qual é o problema do futebol? Aí você começa a Resumindo o plano do futebol, futebol não resiste à pressão quando a bola não entra. Por causa do segundo... Acabei que eu fiquei só no primeiro stakeholder, né? Que eu falei só do voluntário. É o segundo stakeholder. Torcida. Já viu alguém torcer para o Bradesco? Alguém torcer para Play 9? Alguém torcer para Globo? Alguém torcer para o nosso Conta e Manda? Ninguém torce para a gente, para Multiplan. Ninguém torce. Se você fizer uma barbeiragem na Play 9, não vai ter gente na porta do prédio vai ter lá. Sócio, o sócio vai reclamar vai ter sócio, e o colaborador. Torcida não tem. Nos clubes de futebol, a torcida manda. E nas redes sociais, então, que você sabe muito bem, manda. Social, então, são os dois. Voltando na pergunta para resumir, eu falei que ia fazer pequeno, fiz gigante. 2 stakeholders que não existe nenhum. E hoje eu andei tudo quanto é mercado, né? Que não existe nenhum desses mercados. Dirigente, voluntário e torcida. As redes sociais, então, hoje administram os clubes? Elas exponenciaram o problema. Porque o que você fazia, que o cara ia lá para Laranjeiras, pintava um muro, só 3 pessoas viam, né? 3, estou exagerando. Hoje ele bota um Twitter... Como na vida, como um todo. Como qualquer coisa. Qualquer Felipe coisa. Neto hoje está em Paris. Todo mundo sabe que ele está lá na Disney de orelhinha do Mickey.
Porra, há 20 anos, 20 só anos, os amigos dele saberiam. Só os amigos, se tivesse tirado foto. Sim. Porque senão ia saber daqui a 2 meses, quando Então, for aí focalizando. Daqui a 2 meses, quando revelasse o filme. Revelasse o filme e mandasse a foto pro colunista do Globo, como é que chamava? Porra, era meu amigo. Anselmo Góes. Ibrahim ou Anselmo Góes botasse a foto. Felipe esteve na Disney, Paris, porque 4 meses atrás. Até o filme ficar pronto, ele ia voltar pro Brasil, mandava revelar. É isso. Então, aí você acha que a SAF pode brecar isso aí? O crescimento... Já está brecando, né? É. E não caminho sem volta. A profissionalização do clube. A SAF é uma das opções, né? De você separar, excluir, ter um investidor, que eu estou entendendo que o Flamengo não quer ir, alguns do Flamengo, alguns candidatos do Flamengo não querem ir nessa direção da SAF pura, né? Que é, eu pego, fecho, separo a Gávea, separo tudo o resto. No futebol, arrumo um investidor que vai mandar, que é o que eles não gostam, né? Vai mandar, que é um Texas da vida, ou um 777 anterior no Vasco. Eu não sei nem como é que está a situação do Vasco hoje. É diferente, né, Marcão? Assim, porque o Flamengo ele tem uma situação muito mais confortável para negociar a própria marca. Não, sei por quê. O Porque Vasco, fez o trabalho de casa em 2017. O Vasco e outros clubes negociavam a vida, a sobrevivência. Quando você negocia a sobrevivência, você perde poder de negociação. Não, total. Né? Mas estou dizendo assim... Você vende as calças. Por isso que você me perguntou, a SAF é uma das opções para quem está muito ruim e precisa de injeção de dinheiro. A outra opção para um Flamengo, para um Palmeiras, para não sei quem mais quem, é profissionalizar a tua gestão. Não tem mais amigo do amigo, não tem mais voluntário. Os voluntários que forem eleitos vão estar num board que vão fazer a estratégia. Né? Parou, vai escolher treinador. De opinar, de fazer pressão para demissão. Passando, se vai demitir o treinador. Agora, mas um stakeholder desse, ele permanece mesmo com a SAF. Qual? Torcida. A torcida permanece, mas ela sabe... Se você olhar a história do mundo, que aí... Eu sou um insistente. Nos mercados que eu vou, e mudei 6 mercados completamente diferentes, eu estudo muito, eu adoro estudar. Então, futebol, antes de pegar o Fluminense, eu estudei tudo que aconteceu na Liga Inglesa, na Liga Francesa, na Liga Italiana, na Liga... Tudo. E estudei os clubes. Clube que tem dono, a torcida influencia, mas não manda. Clube que não tem dono... Não tem presidente, porque ele fica 3 anos também. Então não tem. O dono é a torcida. O dono da direção, não o dono, né, o dono comprado, mas o dono da direção. Então, a hora que você tem uma SAF, a torcida do Botafogo está aí. Vai brigar, bateu porque o português foi embora. Aí veio um português que era ruim e bateu de novo. Mas quem resolve são 3 caras ali. É o presidente, o CEO, o CFO, o CMO, o diretor de futebol. Acabou. Então, isso a torcida continua influenciando, ajudando quando pode, mas ela não decide mais. O cara tem o direito de decidir, porque isso aqui é meu. Eu que botei o dinheiro. Beleza, eu também torço pelo time, mas vamos fazer desse jeito. Eu queria falar de um outro personagem que você passou a conviver, que é o jogador de futebol. Perfeito. A gente falou muito aqui da origem dos atletas, a formação. Nos esportes olímpicos que você tem, na maioria das vezes, uma formação diferente, uma origem diferente do que a gente vê no DNA do jogador de futebol. É um atleta diferente? É mais complicado lidar com jogador? Foi para você complicado lidar com jogadores de futebol? Comigo, não. Por quê? Porque a minha bagagem de artista, porque eu digo que todos eles são artistas, é gigante, né? Primeiro, eu fui um dos com 13 anos, com 18 anos, com 20 anos. Depois, eu passei a conviver, e sou amigo, você sabe, de todos os artistas de televisão, de todos os cantores. Sou amigo do chefe de cozinha, de Claude, de Roberta, de Bronze, blá, blá, blá. E agora de criador de conteúdo. Para mim, eles são todos iguais. São caras fora de série. Né? Para mim, o Felipe Neto, o Romário e o Claude Fragô, cada um na sua negócio. Ninguém faz igual aqueles caras. O maior dificuldade em qualquer deles, e aí eu faço palestra para gestor de investimento, para headhunter, o problema dessa turma toda é a entourage que está no entorno. É quem vem junto com esse artista. Porque esse artista normalmente veio de baixo, começou com dificuldade, alguém ajudou, e aí depois ele não consegue largar. Ele vira não só arrimo de família, como arrimo de amigos. E aí acaba se circundando por esses serviços, o que acaba atrapalhando. No futebol isso é muito mais exposto, porque tem muito mais dinheiro. Só por isso. Porque na proporção é igualzinho na ginástica, no vôlei, na cozinha,
na música, no artista da televisão. Você vai ver, ou é um irmão, ou é um amigo que é o agente. E os pulos salariais são muito grandes. Né? E a diferença é que você fez um gol na Libertadores, que você entrou no último minuto, que você nunca jogou nada, você vira possibilidade de jogar na Alemanha e multiplicar teu salário por 100 de um Futebol dia tinha pro que ter outro. teto salarial? Eu gosto muito do desenho da NBA e das ligas americanas, que não com o objetivo de travar o atleta, mas de equilibrar as equipes. Eu acho que isso pode ajudar. Cara, isso é muito perfeito o que você acabou de falar, Marcão, em relação à entourage, porque a gente já cansou de perceber isso. Eu, pelo menos, já tive várias experiências de ouvir, por exemplo, né, das estrelas. Aí você ouve algum tipo de opinião, ou então na hora de você tratar algum tema... por exemplo, o convite para vir aqui. Sim. Aí a pessoa fala assim, pô, de boa. Vou fácil. Aí é o seguinte... Liga pro cara. Fodeu. Cara, Acabou. liga pro assessor, então liga pro minha irmã, pro minha meu mãe. empresário. E aí a coisa começa a ganhar uma dificuldade. Total. Do tipo assim... A blindagem. Como Total. é que... Não, mas é uma blindagem... Cria dificuldade para vender facilidade. É isso, mas é uma blindagem desnecessária, porque Desnecessário. o cara diz, não, Aiello, eu vou sim. Só fala o seguinte, que aí é uma Liga questão... para ver a minha agenda. Isso, só para ver a agenda. Aí, cara, aí começa, como é que vai ser lá? O ar-condicionado tem a temperatura de 18 graus. Perfeito. A água é uma água Perrier. Total. Porque se não for Perrier, ele não bebe. Aí Aí você chega aqui, ele bota fala, água na ele bica. ele não gosta da Perrier. Ele diz, pô, eu não gosto desse negócio gasoso. Então bota... Não, eu acho que também há uma desconfiança. Na maioria das vezes é uma categoria desconfiada. Mas todo artista, todo artista é assim. E o problema está na entourage. Qual é a minha vantagem? Eu acabei de falar. É porque eu falo com eles direto. Então, a minha equipe tem essa trava. Pô, o cara disse que não vem. Quem disse que não vem? Não sei eu. Tony Garrido. Ah, é mesmo? Tony, você não falou para mim que vinha? Não, claro que eu vou. Sim. Não, tem gente que não vem. Mas ele é merda. Ponto. Ele vem. Mas é o normal. É o normal. Eles protegerem e aí sempre vão dar uma justificativa. Aí, cara, não vai dar, porque lembra que você tem um show daqui a pouco? Aí eles vão... Vai que atrasa. Né? Pô, você tem uma reunião, 2 vai ter que buscar teu filho. Eu acho que não vai dar. Então, vou fazer o seguinte, corta. Tem grana? Não tem grana. É um convite. Eu falei, pô, então, corta isso. Melhor você descansar, melhor você buscar teu filho. Eles vão administrando a agenda do cara porque eles não estão preocupados em construir pontes. Porque quando o cara precisar vir aqui para lançar a música, para trocar de time... Sim, isso acontece muito com a gente na rádio. Aí ele vai te ligar. Né? Ele vai, vem cá, pode levar meu cara e dar uma força aí. Técnico. Total. A gente já viveu várias vezes isso, Éboli. Técnico, quando está empregado, rapaz, com dificuldade para atender. Aí, quando está desempregado, o assessor, pô, dá para fazer uma entrevista, uma pauta aí com fulano, Total. e não sei o quê. Eu assim, caramba, mas a gente pediu quando ele estava empregado. E é isso que eu estou dizendo para você. É o treinador, é o jogador, é o chefe de cozinha, é o ator da Globo quando está sem novela, é o cantor, quando está sem show, é o influencer quando está sem influência. É igual, é a mesma coisa. Mas o que atrapalha, para mim, é o entorno. Então, assim, para mim foi fácil. Eles são também induzidos a serem cheios de frescura. Né? Eu fiz 5 Olimpíadas como chefe de missão e 5 Pan-Americanos. Na Olimpíada eles já vão under 23, né? Então você tem lá o Ronaldinho, Neymar, mas você tem a molecada mais nova. Em Pan-Americano vai sub-17, né? Futebol, e tem uma razão, né? Depois a gente pode explicar isso, porque eles não têm direito, porque não tem camisa, porque não vende placa, porque não vende televisão, blá, blá, então eles não dão força nenhuma para um campeonato que não é deles. Futebol. Sim. Com razão. Se todos os outros esportes fossem tão fortes, eles fariam a mesma coisa, a Olimpíada Futebol não ia valer nada. A Olimpíada virou uma relação diplomática, né? Assim, Não, por quê? Porque ele não tem a placa. um não quer o outro, né? Não, a Olimpíada quer. Pode ter Mesmo certeza. sendo o esporte que leva o sub. Mas leva o sub por causa disso. Então, Como eu não tenho direito. mas não desvaloriza a competição que está com os maiores do mundo? Mas sempre vão 3. O Neymar estava, fez o gol aqui, eu o Messi sempre foi em enxerguei 3 como- comigo. E aí o que acontecia no Pan-Americano? Sub-17. Os atletas não levam nem a chuteira para o estádio. Aí na Dominicana, a CBF me diz que a van tem que entrar na vila. A van não entra na vila. Não, tem que entrar. Por quê? Porque vai buscar as chuteiras dos jogadores para o jogo. Eu falei, chuteira para o jogador? Aí fiz uma reunião. Falei, você está vendo ali? Aquele é o Giba. Ganhou 10 campeonatos mundiais, é o melhor do mundo nessa década. Está vendo aquela sacolinha que tá nas costas dele? É o tênis que ele vai jogar. Aquele é o Scheid.
Tá vendo aquelas cordas tudo amarradas na mochila dele? É a porra do negócio que vai amarrar a vela dele. Sabe quantas vezes esse cara ganhou o Mundial? 9 vezes. Não tem a menor chance de entrar uma van aqui comigo. Ou então, vai ter que sair a bolsa com a pessoa da lavanderia que vai lavar a roupa. Vai lavar a roupa, tem 2 lavanderias aqui. Você leva o saquinho branco, roupa branca, saquinho colorido, roupa colorida, você deixa lá de manhã e você pega de noite. Ronaldinho Gaúcho, Guga, Chay, Giba, Neymar, qualquer um. Os caras ficavam malucos. Não Ou seja, entrou. Não entrou e não lavou. Lava lá. O Ronaldinho, em 2000, levou. Eu botei foto dele levando na lavanderia o saquinho dele. Ele falou para mim, Marcos, os melhores 3 dias que eu passei na minha vida esportiva foi dentro da Vila. Só tinha loira bonita, só tinha o mais forte, o mais rápido. Lembra que eles ficaram fora, ficaram na Gold Coast? Sim. E só vieram 3 dias porque o treinador era o Vanderlei Luxemburgo. Sim. Ele estava com um monte de processo, confusão. Falou, Marco, me dá 3 dias de folga sem imprensa dentro da Vila, pelo amor de Deus. Ainda foi aquela eliminação para Corta, Camarões. Corta. E no Olímpico, quem é que se comportou assim, tipo jogador de futebol? Tem algumas estrelas, porque são muito E qual bem foi a tratados. mais- Assim, eu posso dar um exemplo, porque ele é meu amigo também e ele sabe, porque ele é muito estrela no esporte dele. Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa está acostumado no Mundial de Hipismo. Estava, né? Mundial de, o cara foi é um monstro, né? Um monstro mundial, não é um monstro brasileiro. No Mundial de Hipismo, ele tem o carro dele, que é o patrocínio dele, tem o relógio dele, fica no hotel dele. E na Olimpíada o carro não é teu, você vai de ônibus, o relógio você possivelmente não pode usar e tem que dormir na vila mesmo. Então, assim, credencial para minha mãe, para minha tia, para minha... Sorry, mas não tem. Eu tenho 300 caras, se todo mundo trouxer a mãe, mãe e pai, nós passamos a ter necessidade de Não tem nem 900 jeitinho. credenciais, eu não tenho como. Não dá para ter jeitinho. Mas estou dando um exemplo de um cara que é nível maravilhoso, mas é em função do que a federação faz normalmente no Mundial. Imagina o Medina no Mundial de Surf e o Medina na Olimpíada. Não é a mesma coisa. O cara tem que entender isso. Cara, eu estou aqui, mas, pô, Michael Jordan está ali, né? O Guga está acolá, o Federer está por ali, o Messi está aqui. Pô, mas se for fazer exceção, a exceção seria numa Olimpíada, dos 11 mil atletas, vamos botar 10%, 1.100, eu teria que fazer exceção, porque 1.100 são foda no seu esporte. 1.100 são os que vão ganhar medalha, né? Medalha da Olimpíada são 1.500, 1.300 e poucas medalhas. 1.300, entendeu? Não, esses caras aqui, pô, ele não pode entrar na fila do bandejão. Falou, tem que entrar na fila do bandejão, sinto muito. Então, E o cara que mais compra a ideia, assim, de boa Robert mesmo? Scheid. O Robert Scheid só pede uma coisa, só pediu uma coisa. Marcos, eu posso dormir num quarto sozinho? Pode ser o de empregada, desde que não tenha ninguém roncando do meu lado. Aí ele compra papel pardo, bota na janela, para não entrar luz. E foda-se. Eu só não posso ficar no quarto com alguém porque eu não consigo dormir com o barulho de outra pessoa. Pode me botar no quarto de empregado, o menor quarto que você tiver, O desse resto cabe a de minha boa. cama. O resto ele não fala com você. O alemão, quando tem competição, ele não fala. até E porque era quase garantia de medalha. né? Não, total. E o outro, também da vela, agora me veio na cabeça, é Torben Grael. O Torben, assim, eu só quero uma coisa. Eu levanto às 5 da manhã, ou 4, dependia do fuso, eu tenho que falar com o meu cara do tempo que fica na Nova Zelândia. Então eu preciso sinal, eu preciso sentar aqui no teu computador todo dia, nesse horário, que eu preciso saber o que vai acontecer antes de todo mundo. Eu vou traçar a minha estratégia, ou do meu time agora, quando ele era diretor técnico, da filha, ou do... Eu preciso, todo dia, sozinho, só eu na sala, só o computador, a internet tem que estar funcionando, se não tiver, tu vai ter que inventar outra internet, um satélite, o caralho, eu preciso falar com o cara da Nova Zelândia. Isso, 5 Olimpíadas que foi comigo. Então, tem hierarquia, né? Hierarquia de medalha tem, né? Na hora de Não. você dar um jeitinho para um ou outro, Não, mas né? isso não é jeitinho, cara. Isso eu estou dando o exemplo de um cara que é mais do que profissional. Sim. Ele não E diz pedia pouco, né? ele Não, não pediu mas assim, batata você- frita mas você- com trufas italianas. É, mas você flexibiliza ou arruma uma situação com mais facilidade daquele que vai também. Desde que tecnicamente faça sentido. Isso. Faz sentido Perfeito. o cara ter que dormir. Tá. Faz sentido o cara ter que saber o tempo antes. Não faz sentido, por exemplo, outro amigo meu que eu vou falar aqui. Você lembra de 2000? Esse está no livro, né? Está nesse aqui, está no Resolva. Guga, a confusão de Adora e Olímpico. Assinando com o Olímpico, a Confederação de Tênis disse que não tinha problema. Quando chegou na véspera, o agente do Guga, que era o pequenininho, o baixinho, esqueci o nome dele, está aqui. Diz, ele não vai viajar porque ele não pode usar de Adora, ele não pode usar Olímpicos, ele é de Adora. No fim, me ligou até o presidente do Senado, doutor Zé Sarney, disse, se o Guga não for, você não vai voltar, tu vai ficar por aí mesmo. Tu não entra aqui, é bonito. Engraçador, é? E aí,
Tem uma outra dura que eu preciso contar também em Londres com o presidente da CBF, que está preso. Mas ainda é bom contar. O que aconteceu? O Guga acabou jogando com uma camisa que não era nem de Adora, nem Olímpicos, né? Ela tinha a cara da Olímpicos, mas não tinha nenhuma marca. E depois o Guga vira Olímpicos, né? 3 dias depois. Quando a gente libera o Guga da marca, estamos falando de Sydney, o vôlei de praia estava num hotel em frente a Bondi Beach. A gente arrumou 2 quartos e ficavam lá, para poder não precisar vir da vila todo dia. O Loyola me manda mensagem, preciso falar com você, estou indo para a vila. Eu falei, puta merda, deu cagada. Aí chega lá e disse, seguinte, eu sou Nike e amanhã eu vou entrar com essa faixa aqui da Nike, eu não vou botar esse uniforme da Olímpicos que vocês mandaram. Eu falei, beleza. Depois da manhã tu pega a tua mala, eu vou mudar a tua passagem já. Então depois, eu vou lá no jogo. Porque se você entrar depois, você volta. Zero problema. Assim com essa calma. Com essa calma. O Loyola, a história é maravilhosa, porque o Loyola, quando eu joguei no Flamengo. E não entrou com faixa? Óbvio que não, né? Eu estava no jogo. Em 88, eu jogava aqui no Flamengo e assinei um contrato para ir para a Itália. Márcio Braga, presidente, foi lá, presidente, assinei um contrato. Ele falou, não vou te liberar. Eu falei, então, como assim, não vai me liberar, cara? Eu não vou. Eu preciso de você aqui. Era eu, Bernardinho e outros 11. Outros 10, 9. E aí, cara, fui no vice-presidente, que era o filho do nome do dono da rua ali do Flamengo. Naquela rua do Selva de Pedra, como é que chama? Meu Deus do céu, Gilberto Cardoso. Gilberto Cardoso. Falei, Gilberto, me dá uma ajuda lá, fala com o Márcio Braga, libera. Não, vou dar um jeito. Desde que você arrume alguém para jogar no teu lugar, eu chego para ele e digo, olha, o Marcos trouxe um outro cara, joga igual a ele, deixa ele embora. Papá. Eu fui no Espírito Santo e trouxe o Loyola. Fui embora para a Itália, um mês depois foi jogar na praia e nunca mais voltou para o Flamengo. Mas a história do presidente da CBF que está preso? Presidente da CBF, não vamos dar um nome, não, vamos só dizer presidente da CBF. Vamos dar o ano e vai ser fácil descobrir o nome, né? Vai. Londres 2012, de novo, Londres. O nome foi crítico, né? Pode falar. Segunda de Londres. Não vou falar, não. 2012, cerimônia de abertura. 2012 é Ricardo Teixeira. Não. Não é? Não mais? Não. Depois você descobre. Mari. Paulo, né? Não. Del Nero? Não. Não? Marim? Zé Roberto Marins. Marins. Cara, cerimônia de abertura, o que você faz? Você está lá todos os presidentes, né? 42 presidentes de confederação, 39, 29 de confederação. Não tenho credencial para ninguém. Tem que comprar ingresso. Arruma ingresso, compra ingresso, pede ingresso, papapá. E manda para o cara, onde ele estiver. Está no hotel, está não sei aonde, papapá. Feito a distribuição. Abertura hoje de noite. Eu estou de manhã indo para o Crystal Palace, no metrô. Toco o telefone. Marcos Vinícius, que é o assessor do presidente da CBF? Pois não. O presidente quer falar contigo. Comigo? Marcos Vinícius, sabe quem eu sou? Sei, sim, senhor. Foi vice-governador de São Paulo, presidente da CBF. Prazer falar com o senhor, nunca falamos. Você está maluco? Eu falei, não, desculpa, eu não sei por quê. Qual é o problema? Então, você mandou para mim 2 convites categoria B e 2 ticketzinhos de metrô para eu e minha mulher irmos assistir a abertura. Você está maluco que eu vou andar de metrô? Eu falei, presidente, eu não sei se eu estou maluco, mas eu estou no metrô nesse momento, indo para o nosso centro de treinamento. Se cair a ligação, eu ligo para o senhor de novo. Mas eu estou andando de metrô, tá? Eu sou o chefe da delegação. Ele falou, mas, o que aconteceu? Por que eu não tenho uma credencial, um motorista, e não vou ficar na tribuna de honra? Eu falei, não tenho a menor ideia. Se o senhor quiser ligar para a FIFA, você pode perguntar, porque comigo eu tenho 29 presidentes aqui, os 29 vão estar do seu lado, por sinal. Você vai sentar com eles todos. Não vou mesmo. Eu não vou de metrô e não vou ficar nessa cadeira. Eu falei, tudo bem, se o senhor quiser devolver, até mando buscar. E disse assim, então é isso que você está falando? Eu falei, é. Ele falou, nunca mais você vai entrar, em 2012, eu não tinha nem trabalhado de futebol, nunca mais você vai entrar no estádio de futebol no Brasil. Eu falei, presidente, faz uns 15 anos que eu não vou, então não vai fazer muita diferença para mim, quase nenhuma. Então o seu chefe também, avisa para o Nunes que ele também não vai entrar em nenhum estádio do Brasil nos próximos anos. Eu falei, eu vou avisar, mas se o senhor quiser ligar, eu vou dar o telefone dele para o senhor, e o senhor liga para ele e conta para ele, que eu não sou menino de recado. José Maria Marim. Queria me dar um passa fora, mas eu estava no metrô, né? Por que ele não podia? Por que ele não podia? Porque é futebol. Né? Ele falou o nome do Nussmann agora. Então, eu queria só... vamos chegar no Nussmann, sim, porque todo o teu período de COB foi com a gestão Nussmann, né? Uhum.
10 anos voluntário e depois 8 como executivo. Mas eu queria só resgatar rapidamente a questão da Vila Olímpica, né? Porque eu aprendi ao longo de 5 coberturas olímpicas que a Vila Olímpica é um parque de diversão, né? Depende para quem. Então, você falou aí dos pedidos, né? Aquela coisinha toda, mas tem um monte de, né, coisa pipocando para você abafar. Né, você teve muito pepino já para lidar na Vila Olímpica? Menos. Com os hormônios em ebulição? Menos do que contam. Bem menos do que contam. O que aconteceu assim né? Pô, eu sou velho, né? Então velho tem história para contar. Se a gente voltar para a nossa geração, 40 anos atrás, a gente viajava de vez em quando. Todo mundo viajava de vez em quando, mas os atletas um pouquinho mais, mas de vez em quando. Você viajava, sei lá, 2 vezes por ano para jogar em algum lugar fora. E ali era, pô, né, você queria, é igual ir a primeira vez para os Estados Unidos, né? Você quer comprar tudo, compra uma mala gigante, é preso na alfândega na volta. Mas é o normal. O que veio acontecendo de lá para cá, que as Olimpíadas que eu acompanhei como chefe, né? 2000, 2004, 2012, 8, 12, 16, 20, isso vai tendo um exagero. Hoje tem competição o tempo inteiro. Os caras do vôlei de praia viajam todo final de semana para jogar. Tua filha, que joga o escolar, tem 7 campeonatos, imagina a turma que joga o profissional. Então, assim, não dá nem tempo mais de fazer bagunça todo dia. Porque nessa última Olimpíada teve o afastamento da nadadora, por exemplo. Não, mas isso que eu ia explicar. Então essa é a minha tese, na delegação brasileira, do que acontecia lá atrás, e acontecia com mais facilidade, porque era aquele negócio de garoto que não ia nunca, quando ia, se lambuzava. O que acontece quando você tem muita testosterona, muita gente bonita, muita gente forte? Tem uma energia diferente. Mas eu já dei um número, né? Bota energia eu já dei um número. Tem 11 mil atletas numa Vila Olímpica, 1.300 vão ganhar medalha. 1.300 ganhar medalha, tem uns 3 mil disputando, e tem 7 mil que estão lá. Na fila dos preservativos. Não, eles são foda, assim. Primeiro, é importante dizer, né? Porque o cara classificar Sim, é difícil. Até hoje só tem um medalhista olímpico na cidade que eu nasci, Bento Gonçalves. Então não deve ser tão fácil assim. Nascido em 62, jogando vôlei, só eu fui a uma Olimpíada. Não deve ser tão fácil assim. Então tem 7 mil que, brigaram, conseguiram classificar, mas sabem que não vão levar. Ou no máximo vão bater na trave, estão ali para fazer o seu melhor tempo, a sua melhor execução, a sua melhor partida, o que for. E muitas vezes de algum país. As pessoas me perguntam, mas por que tem aquele nadador que nada acabou? Porque são 205 países e existe um negócio chamado universalidade. Então, quem não classifica ninguém tem direito a ser convidado na natação e no atletismo, escolhe uma prova e leva um convidado. Eu acho até legal quando você puder fazer edição, bota aquele rapaz nadando com a cabeça para fora para entender por que esse cara nadou de cabeça para fora. Porque não tinha ninguém para convidar, botaram um nadador, era um nadador africano, não lembro agora o país, e o cara não sabia nadar, não foi um convidado amigo de alguém, nego botou o cara, não tem ninguém, leva ele. Então, existem pessoas que estão lá que não vão ganhar medalha. Dificilmente esses 1.000 e poucos que ganharam medalha fizeram bagunça ou muita bagunça, muito difícil. E aí você diz, mas depois que ele competiu, o que acontece na Vila Olímpica? Por ser 17 mil pessoas, que tem mais 6 mil oficiais, que não atleta, você tem um negócio que a gente chama de cama quente. A delegação que nem a nossa, 300 pessoas, só tem 200 camas. Então você tem que ficar entrando e saindo, entrando e saindo. A semana já ajuda, porque uma semana é natação e outra semana é atletismo, então você já tem os grandes volumes, eles não coincidem, então você mexe com a cama. Então o cara depois compete, normalmente 24 horas depois vai embora, no máximo 48 horas depois, a não ser que seja tipo, de vez em quando dá confusão, Cuba, porque Cuba freta um avião para não gastar com todo mundo, espera todo mundo e leva todo mundo embora. Aí o cara que está lá esperando, aí azar memeco, né? Já competiu, já ganhou, já perdeu, vira bagunça, e aí ele atrapalha a vida de todo mundo que está concentrado. Então, a escolha do lugar na vila também é muito importante. Você sabe quem vai fazer bagunça no prédio, que vai acordar o teu cara, o teu Scheid, que não quer, que está sozinho lá, que não quer acordar no horário fora dele. Então, essa escolha é importante. Então, já foi o tempo de muita bagunça. A minha pior experiência, que eu conto e não dou nomes, graças a Deus, eu nem sei o nome dos dois, foi Jogos Olímpicos da Juventude. O que acontece? Jogos Olímpicos da Juventude começaram em Singapura em 2010, né? Depois fizeram Nanjing em 2014, e eu fiz esses 2 de verão e 2 de inverno. Em 2010 era a primeira experiência, todos são menores de idade, menos de 18 anos, e Singapura tem uma lei restrita, muito restrita para menor de idade. Sexo com menor de idade em Singapura, cadeia não afiançável, inafiançável. Beleza, avisamos.
Eu fiz uma reunião com os pais, montando tudo. Singapura não pode jogar chiclete no chão, não pode um monte de coisa em Singapura. Não pode entrar em cassino, multa, prisão, inafiançável também. Você vai para juízo se tiver menor dentro do cassino contigo. Tem um monte de regra. Juntamos aqui lá em Guarulhos, todos os pais, isso vai acontecer, os moleques juntos. Eu sou responsável, a Adriana Biara era chefe de missão, e eu fui. Fomos os dois, assinamos por eles. Beleza, está rolando lá, competição daqui. A Adriana me liga. Marco, preciso que você venha aqui. Eu falei, o que foi, Adriano? Vem aqui. A menina veio pedir a pílula do dia seguinte. Eu falei, ai. Quantos anos ela tem? 16. E eu falei, foi com um brasileiro? Ela falou, foi. E eu falei, tu já preparou a passagem dos dois para a gente mandar eles embora? Porque o que você tem que fazer? Tira do país. Não quero nem saber o nome nem nada. Sim. Pede passaporte, pede a passagem, troca tudo, bota no avião, conta para os pais quando chegar aqui. E se alguém perguntar, machucou. Né? Então, essa para mim foi a pior. Porque o resto adulto, se quiser fazer a bagunça dele, se não quiser, se quiser namorar na escada, cada um vai responder. E aí, o que eu acho também, que aí voltamos a falar da nossa geração, que foi quem começou... mas você era o chefe de missão, ao mesmo tempo superintendente executivo, né, de esportes do COB. Então, você tinha uma responsabilidade sobre o resultado também, né? Desempenho dos caras. Mas isso aí não tem regra. Eu tenho até uma regra engraçada disso aí, que duas que namoravam, que no PAN a gente botou em quarto separado e elas faziam uma bagunça na escada, e depois, um ano depois, na Olimpíada, a gente botou elas juntas. O resultado foi muito melhor. Perdemos o PAN e ganhamos a Olimpíada. É melhor essas horas. Ganhou medalha. Ganhou medalha? No PAN perdeu a final e na Olimpíada ganhou. Assim, isso não tem tese, tá? Assim, quando eram namoradas, tá? E aí você, não vamos botar junto. Cabeça de coroa nossa, né? Bota separado. Não deu certo. No outro, chamei o técnico e falei, ano que vem vamos botar junto. Porque rolou, né? Elas andaram, eu ficava na chuva. Foi pior. Então não tem muita teoria. É a máxima do pai também. Melhor que digo? faça em casa do que faça fora. E o que eu digo que foi a maturidade do atleta profissional, que não era o meu caso lá há 40 anos atrás, com 18 anos. Não era o meu caso, nem da minha geração inteira. Eles já entenderam que aqueles são os 17 dias que mudam a vida dele. Se é uma Copa do Mundo, se é um Mundial da modalidade, se é a Olimpíada, ali muda. Ali você sai do nada... Eu digo, nós falamos aqui do meu currículo, estudou, formou, montou empresa. Ninguém quer saber dessa porra, nem só quer a primeira linha, medalhista olímpico. Depois o resto está sempre aqui. Está sempre escrito em algum lugar. Não tem, é para a vida toda aquilo ali. Eterno. Se eu fui diretor, se eu fui presidente do banco, está cagando solenemente. Então, eles já entenderam que aquilo, cara, isso aqui vai mudar a tua vida. Você quer pegar alguém? Pega daqui a uma semana. Pega daqui a 3 dias, pega o telefone e liga depois que acabar esse negócio. Porque, para você daqui pegar uma chinesa, é só telefonar, pegar um avião, em 24 horas você está lá. Então, isso mudou completamente. A comunicação ficou muito mais fácil. Você não conseguia. Eu lembro lá atrás, quando eu ia no Mundial Juvenil, a gente fez uma pré-temporada no México, que eu conheci uma menina, cara, eu fui falar com ela 4 anos depois. Não tinha. Você tinha um telefone que não tinha telefone em casa, você ligava lá, para onde, para uma central. Quando começou o Bradesco, o Atlântica Boa Vista 81, a gente morava no Rio Comprido, onde era o Bradesco Seguros, a gente vinha a Copacabana ligar para as namoradas em Porto Alegre. Na Paula Freitas, tinha uma cabinezinha da Telerge. Então, assim, hoje em dia você não precisa. Então, lá você fazia bagunça, né? Oportunidade. Tem que ser hoje, nunca mais vou ver essa pessoa. Hoje em dia você vê essa pessoa, tu pega aí, não precisa nem conhecer. Vamos lá. O cara fala muito, entrevistado fala muito, atrapalha. Você viveu os teus 18 anos de COB dentro dos 22 anos de gestão do Carlos Arthur Nussmann. Perfeito. Eu conheci muito bem o Nussmann, né? Quanto não foram as vezes que a gente se encontrou, entrevista e tudo mais. Um cara com uma personalidade muito forte e que, inegavelmente, transformou o esporte olímpico na gestão dele. Mas que... Primeiro vôlei, depois olímpico. Primeiro vôlei e depois olímpico. Mas que renunciou ao cargo e da renúncia foi direto para a prisão. Né? Condenado, uma condenação que foi anulada agora e que deve prescrever em função da idade do Nussmann, 80 anos. Foi uma surpresa para você a condenação do Nussmann, a prisão do Nussmann envolvido no tráfico de votos, né, para fazer do Rio de Janeiro sede dos Jogos Olímpicos de 2016? Foi. Para mim, eu acho que para todo mundo. Primeiro... Você não vivia os bastidores ali da parte política? Não. Primeiro, fui 10 anos voluntário, né? Sydney, Atenas e Beijing, essas 3 Olimpíadas e tudo que teve no meio, Pan-Americanos, etc. No COB, voluntário. Então, eu ia lá, quando tinha o evento, voltava para o banco, para a seguradora onde eu trabalhava,
E muitas vezes a gente não... Vou voltar atrás. Minha história com o Nussmann. Eu vim para o Rio. Meu pai me deixou na mão dele, ele era o presidente da confederação. Primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira foi em 77. Então, eu sou de 62, tinha 14 para 15 anos. Primeira vez que meu pai mandou lá no ônibus e disse, ó, o Nussmann vai mandar alguém para te pegar, eu vou ligar para ele quando você chegar num tal lugar. Aí joguei até a Olimpíada de 84, 85, aí começamos a ir para a Itália. Quando a gente começou a ir para a Itália, ele criou uma lei, uma regra, não sei se você lembra, que a gente tinha que pagar uma penalidade, não, uma parte do nosso salário para a confederação. Ele não queria que fosse, na verdade. Depois ele fez a repatriação com o Banco do Brasil, aquela história toda. E eu entrei na justiça contra ele, contra a CBV. E ficamos sem nos falar. Eu fui jogar um Mundial, no ano que eu renovei o contrato com a Itália, eu ia jogar um Mundial com o Bernard na praia, eu jogava praia no verão e quadra no inverno. E o Nussmann ligou para o Bernard e disse, arruma outro parceiro que o representante do Brasil, o Marcos, não vai, a não ser que ele retrate. Eu dei 2 folhas para 0 hora, largando malha. Aí o Bernard disse, conta uma historinha qualquer, faz uma segunda reportagem, e eu fiz para poder ir. Mas nunca mais falei de vir na calçada, eu atravessar a calçada, isso até 98. Eu estava em banco, eu tinha voltado, meu filho já tinha nascido em 95, nunca mais falei com ele. 88, 90, 10 anos. Aí um amigo comum disse, Marcos, o Nussmann queria falar com... mas aí o Sport TV comprou o Campeonato Italiano e eles me convidaram para comentar. Aí, de vez em quando, a Globo fazia alguma coisa e eu comentava. Aí você vai ficando parrudo, né? Aí, em 99, um amigo nosso comum me liga e diz, o Nussmann quer conversar com você, quer que você seja o chefe no Pan-Americano de Winnipeg. O Ari tinha assumido a CBV, tinha sido o último chefe olímpico, acho. 99, isso. 99, Pan-Americano de Winnipeg. Aí eu falei, o Alexandre, você deve ter entendido errado, não devo ser eu. Eu não falo com um cara há 10 anos, não vou com a cara dele, não deve ser comigo. Não, é você mesmo, ele falou, quer que você vá lá. Aí fui lá. Na hora eu não peguei a manha, mas assim, eu digo, vamos trazer para perto, o cara está ficando meio forte, vai começar a se invocar com televisão junto. Tinha pouco gestor também, né? Eu já era diretor de banco. Eu falei, beleza, vou para o Winnipeg, eu vou. E aí do Winnipeg virou Sydney, mas foi sempre um cola separa, porque a gente discordava em muitas coisas, muitas coisas. Era difícil o relacionamento com ele? É um gestor concentrador e eu sou um gestor delegador, gosto eu de resolver, eu sou um cara de construir, assim, sou formador de pessoas, eu gosto. A forma de gestão é completamente diferente. Sem entrar em detalhe de dinheiro nem nada. A forma de gestão. Duas vezes ele me convidou. Quando eu começar a dizer, quando eu chegar lá eu quero fazer isso, aquela parede ali eu vou quebrar, isso aqui eu vou mandar embora. Pede um cafezinho, acabava o almoço. Quando chegou 2008 e a gente estava indo no caminho de Copenhague, o conselho juntou e disse, cara, e o Nussmann, eles montaram o comitê organizador, Rio 2016, que era comitê de candidatura, na verdade, por enquanto. E ele acumulou presidência? Ele acumulou presidência. Aí o conselho do COB disse, a gente vai precisar de um CEO, porque ele vai apartar, e ele ficou rodando, né? Que foi a confusão. Todo o pré vai precisar de um CEO aqui. Aí eu falei, cara, deixa comigo. Estou há 10 anos aqui, eu escrevi como é que o job description é esse aqui, o cara tem que ter esse perfil, eu sou se vocês botavam assim. Ele disse, você está maluco. A gente já tem, é você. Eu falei, nem fudendo. Eu era sócio do Medina, na Dream Factory. E, cara, eu falei, não, eu tenho minha empresa aqui, Parreira e Bernardinho são meus sócios lá, eu levei os caras para lá, não vou embora, não vou sair, nem esquece. Aí fui para casa, a minha mulher falou, você tá maluco, não vai. O meu sócio dizia, não, Medina chamou, disse, não, vou te tirar outros negócios aqui. Eu falei, cara, eu tenho esse dever. Falo tão mal dos dirigentes, eu vou ter que botar a minha cara a tapa. E aceitei, não sei se ele gostou, se ele desgostou, porque ele não fazia parte do conselho, mas o que aconteceu nesse momento? Ele foi tocar o comitê organizador e eu fiquei na barra, fisicamente era separado, né? A gente ganhou a eleição em Copenhague e eles mudaram para o centro, todo o comitê organizador, e eu fiquei na barra com preparação de atletas.
sempre tínhamos umas pegadinhas, né? Porque eu era o pior cliente. Imagina um cliente chato que nem eu, dentro de casa com o computador do lado. Por que não entregaram a arena? A área de treino está errada. Eu não sei o quê. Quando é que você vai me liberar a piscina? Passava o dia inteiro reclamando. E eu fazia parte da comissão de atletas do Rio 2016. Comissão técnica, eles chamavam. Só ia lá para bater. Então, a gente nunca fomos amigos. Convivemos há muito tempo, né? 40 anos. Mas nunca fomos, mais de 40 anos, porque eu peguei novo, 50 anos. Quando deu o problema, aí, 2016, quando ele voltou, eu levantei a bandeira, fiz igual o Pedro Abad. Falei, estou indo. Já fiz o meu, também fiz, tinha cumprido a minha decisão, que era ir até 2016. Pedi as contas, ele fez a mesma coisa. Vamos dizer que foi um acordo nosso. Eu que estou te mandando. Não falou que ele estava mandando, mas... chegamos num acordo que está na hora de fazer uma nova. Fiz uma transição para Guiberto, que depois não ficou. E saí. E nunca mais falei com ninguém. Nenhum. Fui estudar lá fora, fui fazer Dom Cabral. Quando teve a notícia, eu fiquei chateado, porque assim, o que você falou, o que ele fez para o esporte brasileiro é absurdo. Então, eu acho que não merecia. Para mim é a mesma coisa com a Avelange, né? Quando a Avelange deu a confusão e eu vi o fim do Avelange morrer na lama, o cara que ele fez para o futebol, sem ninguém provar, o Avelange não é igual 2 ou 3 da FIFA que apareceu na conta. O Avelange ficou uma nuvem, como ficou no Nussmann também. Esse negócio do Nussmann, porque foi o cara da quentinha que pagou, do Sérgio Cabral, o Nussmann que apresentou, o Sérgio... Porque, no fim, não tem. Ele acabou se enrolando com a polícia, com a federal, em função de ouro, né, de cofre, não sei o quê. Foi muito mais recursos que ele não tinha declarado. Aí ele resolveu mudou a declaração de imposto de renda dele. Então, a confusão foi muito mais do outro lado, que era um jeito de ter um mote, eu acho, que para pegar o governador e quem estivesse junto, do que dele realmente. Porque ele não tinha nem dinheiro para comprar voto. Então, assim... E aí, quando ele sai da prisão, porque imagina um cara será desse que nível... ele não foi envolvido por interesses, assim, a coisa de levar a sede para o Rio de Janeiro de qualquer maneira? Não, mas ele muito movido pela vaidade de ser o presidente não, que ele levou... sempre foi assim. Ele foi um cara que ele faz tudo pelo que ele acha que é certo. Ele trouxe o primeiro Mundial Juvenil, nós falamos do Mundial de 81, o primeiro Mundial Juvenil aconteceu no Rio de Janeiro, em 77, ele vendeu uma Brasília que ele tinha para fazer o Mundial no Rio de Janeiro. Meu irmão jogou. Meu irmão mais velho foi jogador de vôlei. Jogou no Mundial de 77. E jogaram que você conhece. O Grangeiro, o Renan, o Bernard foi cortado por ele. Essa história é maravilhosa. Tem que trazer o Bernard aqui para contar. O Bernard caiu de moto no domingo, está quebrado, botou uma prótese no ombro, o joelho operado, está destruído. Mas o Bernard foi cortado, era o melhor jogador do mundo, foi cortado porque foi jogar... Essa história é maravilhosa, ele tem que vir aqui. O Horta era o presidente o Francisco Horta era o presidente do Fluminense. Deu para ele um carro para ele jogar na final do Fla-Flu, sendo que ele estava convocado na seleção juvenil na Escola Naval. E ele fugiu da concentração para jogar o Fla-Flu, ganhou. Quando voltou, não tinha mandou ele embora, não jogou o Mundial em casa. Tem foto dele na arquibancada, essa foto é espetacular, em 77. Então, ele sempre foi um fazedor e fazia tudo para fazer. Mas comprar... Alguém pode ter comprado. Diz, cara, olha só, vai lá e fala com o Éboli, porque aquele voto da África pode ser. Pô, vai lá e fala com o Zezinho, porque o voto do Caribe... Tem os líderes de votação no mundo inteiro e eles estudaram muito, né? Estudaram muito, isso sim. Mas você falou aí, quando saiu a condenação... Cara, quando ele saiu da prisão. Quando saiu da prisão. Aí eu virei amigo dele. Porque eu senti que ele estava precisando. Então, assim, eu passei a ser meio que eu fiquei muito mais próximo que eu tinha ficado uns 45 anos. O cara sofreu o pão que o diabo amassou. Aí, um dia, a minha mulher está num restaurante, do amigo lá do Claude, e ela disse, pô, Marcos, eu acho que o Nussmann está aqui com 2 mulheres. Eu falei, pô, mas hoje é aniversário dele. Aí eu falei, pô, pede uma champanhe rosé e manda entregar na mesa dele. Aí ela pediu, ele levantou, ele nunca teve muita intimidade, nem comigo, nem com a minha mulher, nem com a minha família. Muito educado, sempre foi, né? Ele é um cara muito educado, mas intimidade zero. Ele levantou chorando, foi até a mesa da minha mulher, e ela me ligou e falou assim, cara, ele é outra pessoa, você precisa conversar com ele. E aí ele pediu para ela, falou, pede para o Marcos vir tomar um café comigo.
E ele mudou 100%. Deve ter sofrido tanto lá dentro. Imagina um cara da forma que ele era, né? De tratar todo mundo e todos. E ser tratado. E ser tratado, bajulado a vida inteira, comer com a mão na quentinha dentro do presídio, né? Então... E você foi tomar café com ele? Todos que ele me chamou. E tá bem difícil, assim, porque continua com tudo congelado, né? Sim. Então não tá fácil o dia a dia, mas a gente de vez em quando encontra. Ele lembra de todas as histórias, é muito louco. Ele continua convivendo assim o que aconteceu, sem entrar. Eu nunca entro no detalhe de processo. Teve um. Ele se defende? Ele fala alguma coisa? Não, eu não entro nesse assunto, não converso com ele. E eu levei para ele aquele cara que foi vice-presidente do Vasco, está fazendo um documentário. Carlos Alberto Osório. Não, do Vasco, o que tem uma agência. Que o Osório era o braço direito. Era, né? mas o Osório até hoje eu não entendo. Isso é uma pergunta que tinha que fazer para alguém. Eu não sei responder. O Osório era o braço direito da candidatura, foi do PAN, foi CEO do PAN. Era o diplomata. Quando chegou na Olimpíada, ele ficou fora do pacote. Depois de ter ganho, né? Sim. Até depois colou foi trabalhar com o Eduardo, aí dizem, não, porque o Eduardo chamou ele para lá. Não ficou, para mim não ficou bem explicado. Conhecia poucos o projeto. Muito, não. Era o cara que, ele falava 30 3 línguas, falava o que queria. Depois foi para o Vasco. O cara do Vasco, do marketing, agora faltou o nome, está fazendo um documentário sobre Change the Game, as pessoas que no mundo mudaram algum esporte. Mudou o vôlei de praia, mudou. Tem um cara da Fórmula 1, é o Nussmann. Tem um cara que mudou o rugby. O Ben Eccleston. O Ben Eccleston. E aí eu aproximei, levei para um café, mas não sei nem se rolou. Porque até ia ajudar. Falei, mas você vai pagar alguma coisa? Ele falou, não, vamos pagar, claro, é direito, os caras... Mas você vai ter que falar, você vai falar só do vôlei de praia ou tem que falar de Olimpíada? Aí, é o problema da política no esporte. Você sempre teve essa impressão que eu sempre tive, é que você sempre se defendeu muito da parte política do esporte, né? O que aconteceu comigo, né? Depois que eu parei de jogar... Porque é um baita instrumento político. Eu fui para o mercado financeiro, né? Então, ali, eu virei diretor estatutário de banco, meu nome estava no Banco Central, e eu aprendi a proteger o meu nome e o meu patrimônio, de um jeito que eu não manchasse ou não ficasse em dúvida de onde é que meu dinheiro estava vindo. Quando eu entrei no COB, o voluntário era tranquilo, porque eu não assinava nada, não mexia nada, os primeiros 10 anos, ia, voltava, ajudava, saía fora, era o Peri, né? Tinha uns caras lá, não era nada gigante. Quando eu assumi, eu me defendi. Peguei meu imposto de renda, botei no cartório, fui para a imprensa, informei, meu imposto de renda está lá, se eu tenho dinheiro fora, se eu tenho carro importado, se eu tenho fazenda, está aqui, não vai ser aqui que eu vou ganhar dinheiro, vou trabalhar como executivo, vou ser bem pago, senão não ia estar aqui, estou saindo, estou fechando a empresa, mas não quero botar o meu no risco. Tanto que o dia que a Polícia Federal lá foi a única pessoa que disse, esse computador, isso, cara, eu não preciso... Porque os caras foram pegando um por um, né, quando entraram. E a informação que eu tenho é que os caras disseram, esse aqui não precisa olhar não, estamos sabendo que está limpo. Podemos encerrar assim, né? Boa. Sempre um prazer. Prazer todo muito meu. Legal. Obrigado. Valeu, Marcão. Pelo convite. Sempre à disposição. Obrigado aí, cara. Prazerzaço. Parabéns pelo programa. Vai com tudo. Beleza. Conta Se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe todo o nosso material no Spotify, no TikTok, no Instagram. Tá bombando o TikTok, tá hein? bombando. Vai lá ver. Aqui é o seguinte, conta e manda, só história de qualidade, como foi com Marcos Vinícius Freire. Vamos nessa, Chico? Até a próxima. Valeu, abraço. Valeu, tchau, gente.